A filha de um vice-presidente de conglomerado foi intimidada até a morte, mas o homem não apenas perdoou publicamente os agressores na frente de toda a mídia, e até adotou uma menina com problemas mentais. No entanto, não foi porque seus instintos maternos explodiram. Ele apenas não queria passar por processos legais, mas queria se vingar com as próprias mãos. E quando o incidente de bullying foi exposto, toda a sociedade ficou em alvoroço. Aqueles perpetradores não apenas a abusaram por muito tempo, mas também a ameaçaram com fotos nuas para não contar a ninguém. Incapaz de suportar o fardo, ela eventualmente escolheu pular de um prédio. Quando as pessoas descobriram que o vice-presidente do maior conglomerado era o pai da falecida, ele convocou uma coletiva de imprensa. Mas na conferência de imprensa, ele perdoou publicamente os autores, e até pediu à polícia que os tratasse com leniência. Toda a internet ficou instantaneamente revoltada, chamando-o de frio e sem coração. Alguns até disseram que ele não era um pai qualificado, mas ninguém esperava que fosse apenas uma encenação. O vice-presidente estava há muito tempo de coração partido. Ele não os odiava, mas os odiava ao extremo. Ele não planejava deixar a vingança para a justiça, porque ele tinha outros planos que eram muito mais brutais. Não muito tempo depois, ele adotou uma menina de idade semelhante à sua filha, chamada Karma, que significa retribuição kármica. Ela era uma cobaia experimental que escapou de um laboratório norte-coreano, uma psicopata completa com transtorno de personalidade antissocial. O vice-presidente não a tratava como filha, mas como um cão de caça. Ele transferiu Karma para a mesma turma na escola que sua filha frequentou. O objetivo era claro: vingança. E o Karma também estava muito disposto. Ela poderia tanto retribuir a dívida da adoção, quanto desfrutar do prazer de torturar e matar. Logo, o Karma foi transferido para aquele colégio. Aqueles perpetradores ainda viviam vidas despreocupadas, intimidando os outros todos os dias. E a história que se seguiu se desenrolou como se os portões do inferno estivessem se abrindo. A menina usada como ferramenta de vingança foi uma cobaia experimental que escapou da Coreia do Norte. Experimentos desumanos causaram danos ao lobo frontal da menina. Por isso, ela perdeu o senso de vergonha e dor. Durante sua fuga do laboratório, ela matou brutalmente 13 membros da equipe experimental. Enquanto era recebida na Coreia do Sul, ela derrubou agressivamente vários guardas prisionais. Sua habilidade de combate superava em muito a das pessoas comuns. Depois que o vice-presidente Lee a adotou como filha, ele a treinou por um ano inteiro antes de deixá-la transferir-se para a mesma classe de sua falecida filha. No primeiro dia de transferência, a aparência fofa de Karma atraiu os colegas de classe para recepcioná-la. Todos estavam curiosos, pois ela não tinha nenhum sotaque norte-coreano. Karma disse que costumava assistir dramas coreanos para aprender. Como todos queriam ouvir um sotaque norte-coreano, ela pôde demonstrar uma vez, colegas sul-coreanos, muito feliz em conhecer todos vocês. O sotaque engraçado imediatamente fez toda a turma cair na gargalhada, enquanto a menina de óculos, que muitas vezes era intimidada por perto, ficou extremamente invejosa. Porque justamente ontem, ela foi intimidada pela filha mais velha do presidente da Lingyun Trading Company. Os colegas por perto não ousaram relatar ao professor, porque a experiência da filha do vice-presidente era uma lição de moral. Hoje, a garota de óculos olhou para Karma sentindo um pouco de ciúmes. Mas antes que pudesse pensar mais, os valentões apareceram, assustando-a a ponto de quase molhar as calças. A menina de cabelo cacheado perguntou a Karma se ela queria entrar para sua gangue. A história principal começou oficialmente. No diário da filha do vice-presidente Lee, a garota de cabelos cacheados era a maior valentona. Depois de ler as informações dela, Karma mal podia esperar para experimentar o sabor da tortura e do assassinato. Mas o vice-presidente Lee disse para ela não se apressar, porque antes disso, havia coisas mais importantes a fazer. Olhando para a menina de cabelo encaracolado, que de repente a abraçou, Karma concordou em se juntar à sua gangue. Para comemorar o novo membro, a menina de cabelo encaracolado começou a intimidar a menina de óculos novamente, colocando diretamente um saco de lixo preto sobre a cabeça da menina de óculos. Karma perguntou por que ela estava fazendo isso. A garota de cabelo encaracolado disse que a menina de óculos acidentalmente derrubou seu telefone, embora não estivesse quebrado. Para evitar que isso acontecesse novamente, ela planejou treinar a menina de óculos a andar em linha reta mesmo de olhos fechados. O requisito era simples, apenas caminhe daqui até o pódio sem bater na mesa. Mas toda vez que ela batia em algo, ela apanhava. Então a menina de cabelos cacheados empurrou a menina de óculos para fora. Como esperado, a menina de óculos bateu na quina da mesa depois de apenas 2 passos. A menina de cabelos cacheados, animadamente, a chutou por trás, fazendo-a cair diretamente no chão. Mas isso não acabou. A menina de cabelos cacheados deu mais alguns chutes. Colegas de turma fingiram não ver. A garota de cabelos encaracolados convidou Karma para se juntar ao jogo de bullying. A monitora da classe, que estava por perto, finalmente não aguentou mais. Quando estava prestes a intervir, viu que Karma tomou a iniciativa de dizer: "Bullying com colegas é errado. Por favor, peça desculpas a ela imediatamente." Assim que essas palavras saíram, a classe toda ficou chocada. A garota de cabelos encaracolados ficou furiosa e xingou imediatamente chutando Karma, e isso deu início à vingança. Aconteceu que esse era exatamente o plano do vice-presidente Lee. Desde que Karma se tornasse uma vítima de bullying com sucesso, ele teria justificativa para enviar a garota de cabelos encaracolados para aquele lugar. Mas ele instruiu Karma a aguentar pelo menos uma semana antes de revidar. Justo quando Karma quase não pôde mais se segurar e estava prestes a revidar, o professor entrou dizendo que era hora da aula de educação física. Ela não teve escolha a não ser aguentar por enquanto. Na aula de educação física, a garota de cabelo cacheado fumava secretamente com hashes e usava a garota de óculos como montaria. Ela também colocou o cigarro aceso abaixo dela, dizendo que era para compensar os óculos. Então várias pessoas ouviram passos. Mas antes que ela pudesse apagá-lo, eles descobriram que era apenas o monitor da classe. Ao ouvir o monitor dizer para se conter, a garota de óculos pensou que o monitor veio para ajudá-la. Mas, inesperadamente, ela pegou um cigarro e acendeu. Descobriu-se que ela também era uma das agressoras da filha do vice-presidente Lee.
A garota de óculos ficou imediatamente perplexa. O verdadeiro rosto do monitor, geralmente quieto, era na verdade o líder deste grupo de valentões. E o monitor tinha acabado de lhes dizer para manter um perfil discreto porque tinham matado alguém há alguns meses. Se algo acontecesse novamente, isso poderia implicá-la. Afinal, nem todo mundo era tão santo quanto o vice-presidente Lee. Olhando para sua aparência alta e poderosa, a garota de cabelo cacheado ficou furiosa, porque desde o ensino médio, a monitora sempre agiu como uma boa aluna quieta, empurrando todo o trabalho sujo e má reputação para si mesma. Mas uma vez em um lugar sem ninguém por perto, ela exporia sua natureza pervertida. Antes que pudesse reagir, a monitora de repente a chamou, perguntando por que ela estava olhando para ela. Ela queria morrer, depois aconselhou várias pessoas a não intimidar os colegas de classe na frente dela. Afinal, intimidar os outros também causaria reações de retraimento. Depois aconselhou a menina dos óculos a não contar sobre eles, senão eu vou tirar sua vida. Depois pisou na mão dela. A menina dos óculos gritou de dor e rapidamente implorou por misericórdia, dizendo que ficaria quieta. Só então, o monitor levantou o pé, relutantemente. A garota de óculos instintivamente puxou a mão para trás, fazendo a garota de cabelos cacheados perder o equilíbrio, caindo pesadamente, então chutando-a violentamente no rosto. Olhando para a monitora que ria dela por perto, ela discretamente mostrou o dedo do meio por trás. A monitora então olhou para Karma. O rosto bonito dela a deixou muito infeliz. Ela deve puni-la severamente. Chegando ao teste de aptidão física, ao olhar para a figura atraente de Karma em frente à bola de futebol, muitos colegas se tornaram pequenas fãs. Essa cena deixou a garota de cabelo encaracolado ainda mais animada. Afinal, ela há muito queria mudar de brinquedos. Afinal, se você vai ter um cachorro, deve haver o prazer de domá-lo. E ela parecia não ter apoio. Sua figura também era muito frágil. Mas antes que ela pudesse terminar de pensar, o Karma chutou a bola. Um enorme som de canhão ecoou por todo o playground antes que a garota de cabelos cacheados pudesse reagir. Karma deu outro chute feroz, mas a bola acertou a trave. E depois de ricochetear, quase explodiu a cabeça da pequena garota gangster. Mas antes que ela pudesse ficar brava, a pequena garota gangster ficou com tanto medo que não conseguia falar. Só queria aconselhar a garota de cabelos encaracolados a esquecer. Mas a garota de cabelos encaracolados já estava animada, jurando torturar Karma severamente depois da aula. Num piscar de olhos, eles estavam de volta à sala de aula. Assim que ela entrou, perguntou a Karma se ela sabia quem era seu irmão. Você tem coragem de me chutar como chutou a bola? No entanto, Karma apenas sorriu levemente. Se a bola não está no chão, como devo chutá-la? Você é realmente fofa. A menina de cabelos cacheados ficou tão brava que estava prestes a dar um tapa em Karma. Mas então, Karma a socou e a mandou voando. O monitor também ficou pasmo, e Karma realmente se sentiu ótimo. Bater nas pessoas era ótimo. Os sons de gritos eram tão agradáveis. Ela só pôde pedir desculpas silenciosamente ao vice-presidente Lee em seu coração por arruinar seu plano. Mas não havia outro jeito, a sua natureza era assim. Ah, certo, agora a bola está no chão, posso começar a chutar. A garota pisou forte na cabeça do valentão, perguntando-lhe com que tipo de técnica de chute ela gostaria de ser chutada. Foi uma bola girando ou usando o dedo do pé para chutar diretamente na parte de trás da cabeça dela. Assim que ela estava decidindo, a pequena menina gangster apareceu de repente atrás dela segurando uma cadeira. No entanto, Karma apenas abaixou levemente a cabeça e desviou do ataque, fazendo com que a menina gangster perdesse o equilíbrio e caísse forte no chão. Karma riu imediatamente. Embora a lealdade seja boa, se você quer ser amada, precisa esperar na fila. Se você quiser furar a fila, então como desejar. Gritos se espalharam por todo o corredor, assustando os colegas de classe a tremerem. Acontece que Karma usou seu cabelo para amarrar suas mãos atrás das costas, então agarrou sua cabeça e a bateu com força na mesa. Uma vez não foi suficiente. 2, 3 vezes. Não só os colegas ficaram assustados, mas também a monitora que correu ao ouvir o barulho ficou confusa. Ela apenas disse, vou chamar a professora, e saiu. A pequena gangster continuava implorando por misericórdia, mas o que a respondeu foram apenas socos e chutes. Depois de lidar com a pequena gangster, Karma virou seu olhar para a garota próxima, assustando-a a recuar repetidamente, dizendo que não tinha feito nada. Mas na verdade, entre aqueles que intimidaram a garota de óculos, estava também ela. Karma continuava se aproximando dela. A garota estava tão assustada que escorregou e caiu no chão. Então, ela notou o canivete que havia caído perto e imediatamente o pegou de forma ameaçadora, dizendo a Karma para não se aproximar. Karma apenas sorriu levemente. Se você tiver coragem, tente me cortar. A garota não se atreveu a se mover. Ao vê-la tão fraca, Karma continuou se aproximando dela. A garota finalmente não resistiu e atacou, mas Karma apenas inclinou levemente o corpo e conseguiu desviar. Um corte, 2 cortes, 3 cortes. A garota perplexa mudou para apunhalar, cortando com sucesso alguns fios de cabelo da Karma. Karma agarrou seu braço com a mão oposta, um simples golpe por cima do ombro. A jogou com tanta força que ela instantaneamente perdeu a força. Mas isso não acabou. Karma também agarrou seu cabelo, sussurrou baixinho em seu ouvido. Não se preocupe, tontura é normal. Eu já matei pessoas, então sei quando alguém vai morrer. Vamos continuar a jogar. Então, Karma desferiu outro chute violento, fazendo com que o rosto dela batesse forte no armário antes que pudesse se recompor. Desta vez, ela provavelmente iria realmente morrer. Os colegas de classe assustados entraram em pânico, com medo de serem os próximos. Karma lhes disse para não se preocuparem, estou fazendo isso pelo povo. E por falar nisso, vocês todos não deveriam me agradecer? Assim que essas palavras saíram, a garota de cabelos encaracolados ficou assustada e começou a tremer. Karma perguntou a ela por quanto tempo ela planejava fingir de morta. E eu não sou um urso, enquanto Karma não estava prestando atenção. A garota de cabelos encaracolados rastejou até a porta, mas descobriu que a porta estava trancada há muito tempo. Então algo cômico aconteceu. Tão satisfatório, você não sempre quis que eu te chutasse? Como acha que estou indo? Mas guarde os elogios para depois que eu parar. Os socos ferozes assustaram os colegas a ponto de não ousarem se mover. O grau patológico do Karma era o mesmo que o de outros assassinos.
Ela adora ver sangue e gritos, mas o que mais excitava Karma era da expressão humana ao perder a consciência. A onda de prazer no cérebro fazia Karma gritar: "Menina de cabelos encaracolados, você está realmente linda agora." Um subordinado irrompeu freneticamente no escritório do presidente Lee, mas ao ver a postura calma do presidente Lee, parecia que ele já antecipava que Karma causaria problemas. Vendo a expressão confusa de seu subordinado, o presidente Lee também não conseguiu evitar. Para ser honesto, quero ver as faces mortas desses assassinos ainda mais do que Karma, mas como isso já aconteceu, vamos lidar com isso. Enquanto isso, Karma, que foi puxado para longe, viu o monitor. Os dois trocaram olhares. A garota tinha batido severamente no valentão, mas quando a mãe do valentão veio à porta, ela casualmente tirou o casaco, revelando cicatrizes de queimaduras de cigarro no corpo. A garota de cabelos encaracolados ficou imediatamente pasma. Não lembro de ter queimado ela com cigarro, e este era exatamente um plano de emergência de Karma, apenas por precaução. Ela se queimou várias vezes com cigarros a caminho da escola. De qualquer forma, seu corpo não sentia dor. Olhando para o sorriso maldoso de Karma, a garota de cabelos cacheados percebeu que havia sido enganada, e o que sua mãe realmente se importava era que a garota de cabelos cacheados não tinha parado de fumar. Karma continuou a jogar lenha na fogueira. A garota de cabelos cacheados teve uma ideia brilhante, perguntando a Karma se ela sabia quais cigarros ela fumava. "Eu acabei de chegar na Coreia. Como eu saberia quais são as marcas de cigarros aqui?" Maravilhoso, muito maravilhoso. Sentindo que estava errada, a mãe dela só pôde mudar o assunto para a briga. Afinal, os outros dois estavam mais machucados. Ao saber que o reitor tinha contatado o responsável de Karma, ela imediatamente pegou seu telefone para começar a repreender. Mas o presidente Lee apenas disse calmamente: "Estou muito ocupado. Se for para discutir compensação, minha secretária notificará você sobre o horário e o local." Em seguida, desligou. A mãe dela ficou imediatamente perplexa. "Tal pai, tal filha. Embora eu não saiba quem é seu pai, eu vou te fazer sofrer pelo resto da sua vida." Karma sorriu. Depois que a mãe e a filha saíram, Karma também adivinhou que o presidente Lee estava muito irritado. "Mas padrasto, espere e veja como eu vou torturar ainda mais satisfatoriamente essa mulher." Enquanto isso, o monitor também descobriu que algo estava errado com Karma. Ela pensava que era uma garota de vila cheia de justiça, mas sob a perspectiva atual, estava claramente mirando na garota de cabelo encaracolado. O que ela disse sobre punir os maus parecia mais uma desculpa dada por outra pessoa. O incidente de hoje definitivamente não foi acidental. Então a garota de cabelo encaracolado chegou. Assim que ela chegou, perguntou ao monitor por que demorou tanto para chamar um professor. "Com esse tempo eu poderia ter chamado um caminhão cheio de professores." O monitor pensou por um momento. "Porque eu não tenho carteira de motorista de caminhão, então não poderia transportar professores." A menina de cabelo cacheado ficou sem palavras. "Acho que você estava deliberadamente atrasado, porque uma vez que a Karma visse você trazendo professores, ela definitivamente avançaria para te bater. E com a sua personalidade, você definitivamente não aceitaria calado. Então todos os professores e alunos da escola conheceriam seu verdadeiro eu." O monitor ficou sem palavras, jogando o livro diretamente no rosto dela, depois a chutou. Essa força definitivamente não era inferior à de Karma. O monitor perguntou à menina de cabelo encaracolado: "Se eu estivesse deliberadamente atrasado, o que você poderia fazer comigo? Parece que eu simplesmente não te disciplinei por alguns dias. Você esqueceu que é um lixo tanto em família quanto em origem. A única coisa em que pode se apoiar é no seu irmão valentão da escola. Vá procurá-lo e faça charme enquanto ainda pode." Ao assistir a figura da menina de cabelo encaracolado se afastando, o monitor pensou novamente no presidente Lee. Afinal, a reação de alguém cuja filha morreu foi muito anormal. Não importa como você olhasse. Se Karma fosse uma pessoa do presidente Lee, então o contra-ataque do valentão da escola hoje iria expô-lo. Então seria hora de pensar em contramedidas. Por outro lado, a garota de cabelo encaracolado se sentia ainda pior, porque até mesmo o valentão da escola estava rindo dela. A garota de cabelo encaracolado rapidamente fez uma cara fofa, pedindo para ele se vingar, mas ele não estava interessado de jeito nenhum. Só se a pessoa que te bateu for gostosa o suficiente. A garota de cabelo encaracolado ficou extremamente sem palavras. Imediatamente pegou a foto de Karma. Os olhos do valentão da escola imediatamente brilharam. Aconteceu que ele também era um dos agressores da filha do presidente Lee. A garota estava cercada pela gangue do valentão da escola e uma cena de intimidação estava prestes a acontecer. No entanto, um soco casual de Karma mandou o capanga mais próximo voando. Os outros ficaram imediatamente em choque e sem palavras. Aconteceu que, em condições iguais, a força feminina era apenas 60% da força masculina. Mas Karma, que havia sido modificada em laboratório, podia controlar a adrenalina livremente. Portanto, cada soco que Karma dava era comparável ao de um campeão de boxe. Nesse momento, todos os capangas não ousaram se mexer. Alguns até queriam ir para casa e encontrar suas mães. Ao ouvir isso, o valentão da escola não conseguiu segurar. "Somos tantos, do que estamos com medo? Rápido, ataque!" Mas Karma de repente notou a parede próxima, e imediatamente correu em direção a ela. Usando a inércia da corrida, ela realmente correu na parede. Após ajustes simples, ela assumiu uma postura de salto. Antes que todos pudessem reagir, Karma desferiu um forte golpe de joelho em um deles, então agarrou seu cabelo e desferiu ataques muito ferozes em seguida. Os capangas ficaram todos boquiabertos, mas um deles transformou a tristeza e a raiva em força, continuando a atacar Karma. Mas a segunda habilidade de Karma era que tudo parecia muito lento aos seus olhos. Consequentemente, ela também tinha uma velocidade de reação muito além das pessoas comuns. Após testes, o tempo de reação de Karma foi de 27 milissegundos, 10 vezes mais rápido que o das pessoas comuns. Portanto, mesmo enfrentando ataques em grupo, ela podia lidar com eles facilmente. Então, um capanga de repente abraçou Karma. Outro quis se vingar, mas Karma apenas se torceu ligeiramente e esquivou-se, dando-lhes até um chute, depois estendeu a mão para baixo e agarrou com força. O homem imediatamente soltou o aperto de dor, mas Karma não planejava soltar. Ao invés disso, agarrou ainda mais forte até que foi completamente esmagado. O capanga de antes ficou totalmente assustado, imediatamente se virou e correu, xingando loucamente enquanto corria. Mas como Karma poderia deixá-lo ir facilmente?
Ela se levantou e correu alguns passos, voou com um chute, chutando-o até ele perder a mobilidade, caindo pesadamente na frente do valentão da escola, implorando constantemente para que o valentão da escola o salvasse. Mas no segundo seguinte, apenas o irmão líder restou. Olhando para o rosto animado de Karma, o valentão da escola ficou completamente atônito. Ele pensou que ela era uma pessoa fácil de manipular. Ele não esperava que sua habilidade de luta fosse comparável à de um campeão de boxe, derrubando todos os seus capangas com apenas alguns socos. Nesse momento, não apenas a garota de cabelo cacheado sentiu medo, o valentão da escola também quis recuar. Como um cara tão assustador poderia ser derrotado? Mas Karma percebeu sua intenção de fugir em um instante. Se você quiser escapar, então tente. Sou também muito bom em esconde-esconde. Não importa aonde você corra, eu vou te alcançar e te bater severamente. O valentão da escola estava extremamente assustado, levantou o punho, planejando lutar desesperadamente contra Karma. O que Karma não esperava era que o valentão da escola ainda tivesse habilidades para se tornar o chefe. Embora ela tenha desviado de vários socos seguidos, ele, o valentão da escola, aproveitou o momento em que ela estava no ar e deu um soco forte no braço de Karma, fazendo-a recuar 5 metros inteiros. Olhando para a contusão no braço dela, Karma ficou ainda mais animado. Agora vou ficar sério. O valentão insultado da escola ficou furioso ao extremo, cerrou o punho e lançou 2 socos pesados, mas Karma facilmente os esquivou. Em vez disso, Karma aproveitou o momento em que ele socou, preparando-se para esmagar severamente o fígado dele. Embora o valentão da escola tenha bloqueado com o braço a tempo, o impacto terrível ainda foi transmitido para o corpo dele através do braço. O valentão da escola sentiu muita dor, recuando vários passos. Karma também ficou um pouco surpresa por ele conseguir bloquear seu ataque surpresa. O valentão da escola realmente não conseguia entender de onde Karma tirava tanto poder aterrorizante. Mas se Karma só tinha esse nível, pensando nisso, ele começou a rir. Karma também ficou intrigado sobre do que ele estava rindo, porque acho que você não é tão difícil de lidar quanto eu imaginei. Karma ficou sem palavras. Quando cheguei na escola pela primeira vez para estabelecer domínio, eu lutei com o chefe da escola vizinha. Aquele cara tinha 185 centímetros de altura, pesava 115 quilos, e seus socos eram ainda mais ferozes que os seus. Mas no final eu ainda ganhei. Será que seu corpo pequeno pode ser mais durável que o dele? Dizendo isso, ele avançou para Karma novamente. Depois de lançar 2 socos rápidos, ele percebeu que podia realmente acompanhar a velocidade de Karma. Parecia que ela estava cansada, afinal, ela tinha acabado de passar por uma batalha real. O valentão da escola não deu a Karma nenhuma chance de respirar, constantemente consumindo sua força. Como era de se esperar, quando Karma estava desviando, ela acidentalmente tropeçou no skate atrás dela. Vendo Karma expor uma fraqueza, o valentão concentrou todo o poder em seu punho, lançando um soco com toda a força. No momento seguinte, ele percebeu que Karma havia desaparecido. Olhando para cima, ele percebeu que de alguma forma Karma apareceu vários metros de distância. Antes que ele pudesse entender a situação, o punho de Karma já estava na frente do seu rosto. E essa era exatamente a terceira habilidade aterrorizante de Karma, uma força explosiva nas pernas extremamente forte. Então, aos olhos das pessoas comuns, Karma parecia que podia se teletransportar. A garota de cabelos encaracolados estava enlouquecendo de ansiedade. Se até mesmo o valentão da escola não conseguiu vencer Karma, então a próxima a sofrer seria ela mesma. Mas o valentão da escola a afastou. Se você quer brigar, vá brigar com ela você mesmo. Karma também ficou um pouco surpresa. Não esperava que você fosse tão durona. Estou ficando cada vez mais animada. O valentão da escola imediatamente começou a pensar. Já que os punhos não podiam vencer, então jogue sujo. O estilo de luta dela tinha um centro de gravidade alto. Se ele atacasse a parte inferior do corpo dela, ainda poderia ter uma chance. Pensando isso, o valentão da escola se levantou, fingindo dar um soco. Mas de repente, ele abraçou a perna de Karma, fazendo-a cair com força, e aproveitou para estrangular o pescoço de Karma. Você está morta, sua vadia. Quando ela estava prestes a ser espancada, inesperadamente, seus pés de repente exerceram força, fazendo o valentão da escola perder o equilíbrio e cair. Karma aproveitou para prender a coxa dele, com um giro, invertendo instantaneamente a situação. O valentão da escola não entendeu como de repente ele acabou embaixo. No momento seguinte, Karma executou o clássico armbar. Sem considerar o preparo físico, a luta de Karma era bastante comum, mas o jiu-jitsu brasileiro de Karma foi usado à perfeição. Combinado com sua velocidade de reação comparável à de um leopardo, pessoas comuns não poderiam derrotá-la. Se realmente aconteceu, foi apenas porque ela achou divertido e estava se segurando. Karma perguntou a ele, você quer lutar combate corpo a corpo comigo? Isso significa que você está mentalmente preparado para ossos quebrados? O valentão da escola rapidamente implorou por misericórdia, mas Karma apenas o lembrou. Eu vou fazer meu movimento. Então ela aplicou uma leve pressão com ambas as mãos. O som de ossos se partindo, combinado com os gritos do valentão da escola, encheu a rua inteira. Os 3 que foram espancados finalmente perceberam quão levemente foram feridos. Eles imediatamente se viraram e correram. O valentão da escola não esperava que as pessoas que ele havia protegido por tanto tempo se dispersassem quando o desastre chegou. Karma não pôde deixar de reclamar. A garota de cabelos encaracolados realmente não tem lealdade. Mas você também não é muito melhor. E agora há pouco, de repente, tive uma ideia interessante. Quebrar todos os seus membros e transformá-lo em um interessante acrobata humano. O valentão da escola disse rapidamente, quebrando apenas uma mão. Você ainda pode se redimir, mas se eu ficar inválido, você pode suportar essa consequência? Você pode assumir essa responsabilidade? Karma não entendia o que significava responsabilidade, porque vivia puramente para sentir o prazer de torturar e matar. Com gritos contínuos, o valentão da escola ficou completamente aleijado, deitado no chão com os membros torcidos. Karma estava extremamente animada. Que cena linda! Como admirando sua própria obra, a garota chutou ferozmente o valentão da escola na virilha, perguntando-lhe se ele tinha pensado no dia de hoje, quando violou os outros antes. O valentão pensou que ela era amiga de alguma vítima, vindo para se vingar. Você é realmente estúpido. Eu acabei de chegar nesta escola. Onde eu teria amigos? É um hobby puramente pessoal.
e sempre tive curiosidade de saber por que até os homens mais fortes gritariam quando atacados na virilha, então pesquisei na enciclopédia. Acontece que os testículos são equivalentes aos ovários femininos, então, a seguir, você pessoalmente experimentará a dor de intestinos cortados. Afinal, tendo aprendido novos conhecimentos, eu sempre quis experimentar pessoalmente. O valentão da escola estava prestes a chorar, mas seus gritos deixaram Karma ainda mais satisfeito. Finalmente, com uma forte pressão, ela conseguiu esterilizá-lo. A cena naquele momento era como um diabo descendo. Enquanto isso, a menina de cabelos encaracolados e as outras duas não conseguiam mais correr. Elas também estavam curiosas sobre por que o valentão da escola não fazia barulho. O mais estranho de tudo, em uma estrada tão grande, não havia uma única pessoa à vista. Caso contrário, elas poderiam pelo menos pedir ajuda. A menina de cabelos encaracolados choramingou. Acontece que o valentão da escola havia feito arranjos antecipados para não ser incomodado enquanto fazia as coisas. A pequena garota gangster ficou sem palavras. Você realmente trouxe isso para si mesma. A garota de cabelo preto de repente percebeu que Karma não estava em lugar nenhum, assustando a garota de cabelo encaracolado a se virar rapidamente. Claro, apenas um chão cheio de bandidos permaneceu. Ela imediatamente ficou arrepiada, conseguindo apenas soltar duas palavras. Corra rápido. E sua premonição estava mesmo correta. Antes de dar 2 passos, Karma apareceu de repente na frente dela em uma bicicleta de equilíbrio, derrubando diretamente a garota de cabelos encaracolados. Rolando várias vezes, a garota de cabelos cacheados abraçou a panturrilha e gritou loucamente de dor. Por que você não olha por onde anda quando corre? Você não pode me culpar por isso. Foi você quem esbarrou em mim. A garota de cabelos negros perguntou horrorizada como o Karma apareceu pela frente. Eu vi que o skate era bem divertido, então dei uma volta. E o verdadeiro show está apenas começando. Certifiquem-se de me impressionar, garotas. Olhando para a Karma, que parecia um demônio. Nesse momento, as pequenas gangsters pensavam apenas em escapar. E Karma apenas suspirou, girou levemente o acelerador e alcançou, então agarrou o cabelo da garota gangster, fazendo as outras duas olharem boquiabertas. Por que vocês estão correndo? Você não sabe que rodas são mais rápidas do que pernas? Se alguém mais quiser usar asfalto para esfoliação, é só dizer. Eu vou te ajudar a limpar tudo. Os 3 imediatamente se ajoelharam em uníssono. Diga-me o que vocês estavam planejando fazer depois de me despir completamente agora há pouco. Vendo todos os 3 ficarem em silêncio, Karma mandou a menina de cabelo encaracolado entregar o celular. Ao ver a garota de cabelo encaracolado ousar perguntar de volta para que ela queria o telefone, Karma chutou a coxa da garota de cabelo encaracolado, fazendo-a gritar de dor. Quando eu digo para você entregar, apenas entregue, não fale bobagens. Só então a garota de cabelo encaracolado entregou obedientemente. Depois de folhear o álbum de fotos, Karma ficou pasma. Claro, ela viu muitas fotos de garotas quase sem roupa. Você está louco? Por que você tem tantas fotos de garotas? Vendo a garota de cabelos cacheados não responder, Karma chutou forte novamente. Minhas fotos também estavam prestes a estar entre elas. Eles seriam usados como alavanca para me ameaçar? A garota de cabelos cacheados só conseguiu admitir devido à dor. Só então, Karma levantou o pé. Para ser honesto, Karma não entendia o que havia de tão importante nisso. Afinal, tendo sido forçada a experimentar, ela há muito havia perdido o senso de vergonha. Mas ao ver o quanto essas pessoas valorizavam isso, deu a Karma uma ideia. Parece que pensei em um plano que pode substituir padrastos. Então, ela devolveu o telefone à garota de cabelos encaracolados. Mas antes que ela pudesse pegá-lo, ele caiu no chão. A menina de cabelos cacheados ficou imediatamente perplexa. Ah, certo, de repente tive um sonho. A partir de hoje, meu sonho é ser fotógrafo. Porque depois de olhar seu álbum de fotos, sinto que tirar esse tipo de foto deve ser muito divertido. Vou te dar 2 opções. Ou coopere obedientemente com minha sessão de fotos, senão eu vou te nocautear e pegar à força. A garota de cabelos pretos rapidamente implorou por misericórdia, dizendo que podia fazer qualquer coisa, exceto tirar fotos, mas Karma chutou diretamente. Parece que você escolheu a segunda opção. As outras duas sentiram como se tivessem encontrado um demônio. Se você não escolher, eu escolho por você. A garota de cabelos cacheados rangeu os dentes e desmaiou. No final das contas, ainda era o presidente Lee limpando a bagunça deixada por Karma. O plano original era usar a falta de sensação de dor e vergonha da Karma, deixá-la ser intimidada por 2 ou 3 semanas e depois realizar um tribunal contra o bullying. Desde que subornassem o juiz com antecedência, a menina de cabelos cacheados seria enviada para serviço comunitário. O local seria aquela ilha dedicada a servir pessoas com deficiência, e a verdadeira face dessa ilha era na verdade apenas uma instalação fantasma. E as irmãs de cabelos encaracolados experimentariam como era o inferno, 200 horas de interrogatório intenso. Depois só precisavam que acontecesse um acidente com o navio voltando da ilha para destruir as evidências. Mas agora, o Karma estragou esse plano. Na verdade, o chefe Baek sentiu desde o início que o Karma não era confiável. Parece que eles só poderiam reconsiderar sua estratégia. E nesse momento o Karma realmente entrou cantarolando uma música. O chefe Baek estava furioso. Você tem ideia de como esse plano de vingança é importante para o presidente Lee? Por que você teve que bagunçar tudo no primeiro dia? Karma apenas sorriu levemente. Porque eu tenho um plano mais perfeito. O chefe Baek ainda queria repreender, mas foi interrompido pelo presidente Lee. De qualquer forma, vamos entrar no escritório primeiro. Mas inesperadamente, assim que Karma entrou, ela foi imobilizada pelos seguranças do presidente Lee. Ouvi dizer que você causou problemas no primeiro dia. Tantos homens grandes lidando comigo, uma mulher fraca, não é um pouco exagerado? Mas comparado a uma pessoa, você é mais como uma fera. De qualquer forma, como seu padrasto, estou muito desapontado com você. Eu sei que você tem razões inevitáveis, mas também estou forçado a isso. Eu avisei antes para não causar problemas. Parece que você prefere comer balas, não é? O padrasto ameaçou sua filha adotiva com uma arma, perguntando se ela tinha alguma última palavra. Sinta-se à vontade para dizê-las. Karma disse. O plano do chefe Baek era um lixo. Claramente, você disse antes que queria devolver o dano que sua filha sofreu aos agressores exatamente como foi. Se seguirmos o plano do chefe Baek, isso absolutamente não pode ser feito. Vendo a confusão do presidente Lee, Karma continuou.
porque o plano do chefe Baek carece do elemento de humilhação. Pense cuidadosamente sobre o conteúdo do diário de sua filha. O que coisas nojentas fizeram a garota de cabelo encaracolado e outros a ela? Forçá-la a rastejar no banheiro masculino na frente da escola inteira, esse tipo de humilhação extrema é a dívida que a garota de cabelo encaracolado deve pagar. E esse senso de humilhação só funciona quando há espectadores presentes. Esta é a vingança mais perfeita. Mas você quer enviá-la para uma ilha isolada. É realmente muito misericordioso. Para ser honesto, eu estou um pouco decepcionado com você. Claramente você parece não poupar meios para a vingança na superfície, mas tem medo que os outros percebam algo. Sua chamada vingança é realmente muito superficial. Você esqueceu sua intenção original? O presidente Lee não respondeu imediatamente, mas pensou por um momento e perguntou. Seu dano cerebral deveria fazer com que você não sentisse vergonha, então como pode sentir a humilhação do outro? Eu não posso sentir, mas posso saborear, o que significa que enquanto eu ver as expressões retorcidas das menininhas, me sentirei extremamente animado. Você tem que acreditar que posso levar a vingança ao extremo, mas o pré-requisito é que ela deve ser concluída na escola. O presidente Lee pensou por um momento antes de concordar com a proposta de Karma. Embora seu argumento pareça bastante convincente até agora, se você ousar fazer qualquer truque a seguir, vou garantir que você coma uma bala. Karma então expôs todo o seu plano, deixando tanto o presidente Lee quanto o chefe Baek surpresos, embora o presidente Lee parecesse satisfeito o suficiente. Como esse é o caso, eles irão seguir o plano da Karma. Primeiro, precisam contatar os pais da garota de cabelos cacheados, mas agora ele precisa falar com a Karma sozinho. Ao ver o presidente Lee planejando enfrentar a Karma sozinho, seus subordinados acharam perigoso, mas sob suas ordens severas, não tiveram escolha a não ser obedecer e sair. Karma, agora libertada de suas amarras, se espreguiçou preguiçosamente e estava prestes a dizer algo carinhoso, mas o presidente Lee apenas perguntou: "Você sabe por que eu não guardo mais rancor?" Karma pensou que o presidente Lee havia aprovado seu plano, mas na verdade, era porque Karma era a única na casa que entendia completamente que tipo de vingança o presidente Lee queria. Então, o plano da Karma valia muito a pena considerar, por isso ele decidiu confiar todo o plano de vingança a Karma. Mas você não está autorizada a agir por conta própria sem permissão novamente. Karma concordou obedientemente e prometeu agradecer ao presidente Lee por lhe dar esta oportunidade. Enquanto falava, Karma tirou um pendrive do bolso. Esta era a gravação de áudio que o presidente Lee tinha pedido para ela fazer antes. O presidente Lee não esperava que as provas fossem obtidas muito mais rápido do que tinha previsto. Recomendo que você ouça a gravação número 6. O som das bolinhas do valentão da escola sendo esmagadas é absolutamente delicioso. O presidente Lee imediatamente conectou o USB no computador e, instantaneamente, os gritos do valentão ecoaram por toda a sala. Karma não esperava que o presidente Lee fosse esse tipo de pessoa também, ouvindo os gritos enquanto derramava lágrimas. Enquanto isso, na sala do hospital, a mãe do valentão da escola teve um colapso, e o pai da garota de cabelo encaracolado estava desesperadamente fazendo conexões a partir da situação, preparando-se para processar Karma independentemente das consequências. Depois de desligar o telefone, o pai estava de coração partido e quase em lágrimas, mas a menina de cabelos encaracolados não ousou dizer a verdade porque a Karma segurava algo que ela mais temia nas mãos. Lembre-se sempre de que sua vantagem está em minhas mãos. A menina de cabelos encaracolados só conseguiu dizer entre lágrimas que estava bem. Naquele momento, o telefone do pai tocou. O interlocutor afirmava ser o tutor de Karma. Após uma breve conversa, os pais da menina de cabelos encaracolados chegaram ao prédio combinado. Eles pensaram que a outra parte estava lá para reconciliar, mas no momento em que empurraram a porta da sala de conferências, ficaram atônitos. Há quanto tempo, pai de Eun-jin? Eu sou o padrasto de Karma, Lee Eun-jun. Quando os pais do agressor vieram bater, ficaram chocados ao descobrir que a pessoa que sua filha estava intimidando era, na verdade, a herdeira do maior conglomerado. Embora chocado internamente, o homem ainda rangeu os dentes e reuniu coragem para questionar. Você está aqui para se vingar porque sua filha morreu. O presidente Lee apenas respondeu calmamente. Você está pensando demais. Eu já perdoei publicamente os agressores na coletiva de imprensa. Como eu poderia querer vingança? Mas o homem não acreditou nisso de jeito nenhum. Se você quiser provar que não foi você, deve me dar uma compensação satisfatória. Caso contrário, assim que eu expuser o seu uso de menores para vingança, você perderá sua chance de se tornar presidente do conglomerado. O presidente Lee apenas o encarou. Certo, então vou te contar meu plano de compensação agora. Se você estiver disposto a reconciliar, vou imediatamente atualizá-lo para o status de VIP. A mãe expressou imediatamente sua raiva. Que tipo de pessoa superficial você acha que eu sou? Mas o presidente Lee continuou com os termos de compensação. Ouvi dizer que sua família tem histórico de câncer, especialmente a avó da menina de cabelos encaracolados, que recentemente fez uma cirurgia de câncer de cólon. Mas o câncer pode sempre voltar, e nosso hospital especializado em câncer possui a tecnologia mais avançada. Podemos prometer fornecer benefícios médicos gratuitos vitalícios para toda a sua família. É claro, por último é a compensação mais direta. O presidente Lee estalou os dedos e seus subordinados entraram carregando várias malas cheias de dinheiro. Embora o dinheiro não possa compensar a dor que causamos a vocês dois, isso é aproximadamente 2 bilhões. E além disso, eu também pretendo compensá-los com um apartamento de luxo avaliado em 5 bilhões. Você acha que esse valor é suficiente por enquanto? Inesperadamente, o homem de repente começou a rir. Você entende bem as pessoas. É só que meu filho está faltando um testículo.
Eu já estava preocupado que ele causasse confusão algum dia de qualquer forma. Aproveitar esta oportunidade para cortar o outro também. Mas a mulher de repente sussurrou algo em seu ouvido, porque sua intuição lhe disse que as coisas não eram tão simples. O homem respondeu: "Não se preocupe, eu sei que há definitivamente algo estranho nisso, mas apenas siga a minha liderança." Então o homem perguntou ao presidente Lee: "Precisamos redigir um acordo imediatamente?" Mas o presidente lhe disse que antes disso ele tinha duas condições. Primeiro, o incidente de bullying deve ser mantido estritamente confidencial. O homem concordou prontamente. Depois veio a segunda condição, que foi revelada quando a porta se abriu, e essa era deixar a Karma continuar estudando na escola. Por meio deste incidente, você deve saber que minha enteada não pode se adaptar à vida na Coreia, então ela precisa de amigos ao seu redor que possam ajudá-la. Espero que a menina de cabelo encaracolado possa desempenhar este papel. Já que eu vi que você é próximo do diretor, você poderia me dar uma ajuda? Antes que ele pudesse responder, Karma falou: "Sinto muito pela violência contra seus filhos, e para compensar meus erros, espero que ambos possam me dar uma chance. Haunted by. Eu prometo que mesmo após me formar no ensino médio, continuarei a manter minha amizade com a garota de cabelos encaracolados. Você também pode considerar isso como um vínculo entre nossas duas empresas, então estou sinceramente implorando para que ambos concordem." Olhando para a expressão séria de Karma, ambos mostraram olhares gananciosos. Sucesso! Finalmente consegui o direito de atormentar a garota de cabelos encaracolados à vontade. Não comemorem muito cedo, vocês dois. Algum dia eu vou fazer vocês pagarem em dobro. O Karma sorriu levemente. Parece que as fotos comprometedoras em minhas mãos ainda não foram expostas, e agora eu essencialmente tenho um seguro dobrado. Finalmente, eu posso me vingar sem nenhum obstáculo. Enquanto isso, a garota de cabelos encaracolados estava um pouco animada, pensando que Karma estaria ajoelhada diante dos pais dela agora, chorando e implorando por misericórdia. Afinal, o irmão dela tinha se tornado um deficiente. Desde que Karma seja abandonada, quem ri por último serei definitivamente eu. Todas as noites, o vice-presidente do conglomerado era acordado por pesadelos de sua filha sendo intimidada. Embora ele não quisesse ler o diário da filha, o conteúdo poderia constantemente lembrar-lhe da tortura que sua filha havia suportado enquanto estava viva. E o plano de vingança entrou oficialmente em sua segunda fase. Ele perguntou a Karma por que ela ainda não estava dormindo. Karma disse: "Só de pensar em poder brincar com a garota de cabelo encaracolado à vontade de agora em diante, me deixa empolgada demais para dormir." O presidente Lee não disse muito, apenas esperava que Karma pudesse destruir tudo sobre a garota de cabelo encaracolado. Karma sorriu. "Garanto que vou completar a missão." No dia seguinte, toda a escola estava em alvoroço. Mesmo que Karma tenha incapacitado o valentão da escola ontem, ela ainda conseguiu vir para a aula completamente ilesa hoje. A menina de cabelos cacheados também não entendia por que seu pai lhe disse ontem que ela precisava se dar bem com Karma, e que ela absolutamente tinha que fazer isso, deixando-a completamente confusa. Mas não importa o quanto ela estava brava, ela não ousou dizer não. Karma de repente se levantou, assustando a garota de cabelo cacheado que começou a tremer. "Eunjin, traga seus seguidores e se reúnam nos armários." O monitor também estava confuso sobre o que estava acontecendo. Quando os três se reuniram, a garota de cabelo cacheado perguntou timidamente o que ela queria fazer. Karma disse: "Não tenha medo. Vamos nos dar bem daqui pra frente." Para mostrar nossa reconciliação, vamos jogar um jogo. O jogo de passear com um cachorro que todos, de jovens a idosos, gostam. A menina de cabelo encaracolado ficou completamente perplexa. Cabelo preto perguntou calmamente: "Não é o que estou pensando, certo?" Karma disse: "Claro que não." Ela apenas suspirou. Então Karma disse que era para colocar coleiras de cachorro em volta do pescoço deles para um jogo de caminhada. Os colegas de classe não podiam acreditar que estavam jogando tão bem na escola. Então, em seguida, deixe-me explicar os papéis que vocês vão desempenhar. Se Ri parece uma fada travessa, então ela é um Beagle. E Yun tem um rosto mais alongado, então ela é um Doberman. Finalmente, a fofa Eunjin, você é definitivamente um Chihuahua. A garota de cabelo encaracolado não podia acreditar e imediatamente empurrou a coleira. Karma disse de coração partido. Aquela coleira foi bastante cara. A garota de cabelos encaracolados não tinha entendido a situação e ameaçou Karma, dizendo que contaria ao pai. Karma respondeu: "Você não quer jogar esse jogo? Tudo bem, mas meu coração desapontado precisa de consolo. Então eu preciso de outras coisas para mudar meu humor." A menina de cabelo encaracolado rapidamente perguntou o que era. "Ouvi dizer que você costuma postar fotos diárias nas redes sociais." Amigos devem apoiar uns aos outros, não se opor a cada passo. Parece que você não quer ser meu amigo. Se você não brincar comigo, vou fazer upload das fotos. A garota de cabelos cacheados estava realmente assustada. Então, Karma pegou a coleira do chão. "Então, vamos dar um passeio juntos." A garota foi equipada com uma coleira e rastejou lentamente pela escola, mas nenhum dos alunos que assistiam deu um passo à frente para parar isso. Em vez disso, eles aplaudiram, simplesmente porque ela era originalmente uma maldita valentona que até causou a filha do vice-presidente a cometer suicídio pulando de um prédio. Esta cena foi exatamente o que ela merecia. Ouvindo os murmúrios dos estudantes ao redor, a garota de cabelos encaracolados finalmente não pôde deixar de xingar em voz alta. "Assim que meu irmão se recuperar, vocês estão todos acabados." Mas antes que ela pudesse terminar de falar, Karma a interrompeu, fazendo-a cair pesadamente no chão. Como um bom cachorro pode latir aleatoriamente. "Preciso conseguir uma focinheira para você?" Karma perguntou ao pequeno delinquente próximo porque sua expressão parecia estranha. "Se você achar as filmagens chatas, venha atuar como o Beagle." Isso a assustou tanto que ela começou a balançar a cabeça freneticamente. "Estudantes, não tenham medo. Todas as atividades que estou conduzindo têm o consentimento dos participantes." "Ah, certo, Chihuahua. Você precisa engatinhar mais rápido para que possamos chegar à aula dos meninos antes que o intervalo termine."
A garota de cabelos cacheados ficou instantaneamente encharcada de suor frio. Vendo que ela não queria ir, Karma disse: "O que é isso comparado a quê? Arrastar alguém para o banheiro dos meninos como uma certa pessoa fez?" A garota de cabelos cacheados não entendia como Karma sabia disso. Cachorros não falam. Se você não quiser andar, seu mestre misericordiosamente irá arrastá-lo. Assim os dois foram para a aula dos meninos dessa forma. Os garotos que os viram não podiam acreditar. As garotas estão fazendo vídeos curtos, tão bizarros assim agora. Outra pessoa disse: "Isso é obviamente bullying escolar." A menina de cabelo encaracolado só conseguia engatinhar enquanto enxugava as lágrimas. Nesse momento, um cara loiro bloqueou o caminho deles, perguntando o que estava acontecendo. Karma disse: "Você não consegue ver? Estou passeando com meu cachorro." Assim Karma se apresentou à garota de cabelos cacheados. "Este loiro é meu primeiro amigo desde que vim para a Coreia." A garota de cabelos cacheados não entendia como a chefe do primeiro ano podia estar saindo com Karma, e ainda estava zombando dela junto com Karma. Ela até entregou a coleira para ele tentar passear com ela. A garota de cabelo cacheado estava quase desmoronando. "Quem é você para me levar para passear?" A loira apenas disse desamparada: "O cachorro realmente pode falar." Karma até ameaçou: "Por que você continua estimulando minha vontade de fazer upload?" A loira puxou com força, fazendo a garota de cabelo cacheado chorar instintivamente. "Isso mesmo. Agora você está fazendo sons como um cachorro de verdade deveria." A menina de cabelos cacheados ainda queria ameaçar a loira com seu irmão valentão, mas a loira não estava assustada nem um pouco. "Sempre falando do seu irmão? Quer morrer?" "Além disso, ouvi dizer que você é o responsável por trazer seu irmão para nos disciplinar. Pensando na tortura daquela época, minhas mãos estão coçando." Vendo que ela ainda queria explicar, Karma a interrompeu. "Olhe para a fila à frente. São todas pessoas que foram espancadas pelo seu irmão. É melhor você se preparar mentalmente. Vamos lá, todos formem fila aqui." Puxar a coleira do cachorro custa apenas 1000 won. Alto volume, baixo lucro. Todo mundo estava morrendo de vontade de ser o primeiro, e quase tivemos um incidente de tumulto. Sons dolorosos imediatamente preencheram todo o corredor. Depois que acabou, Karma estava de bom humor e perguntou à garota de cabelo encaracolado se foi divertido. Ela já estava entorpecida nessa altura. De repente, Karma virou-se olhar para o monitor, elogiando-a por ainda estar estudando mesmo durante o intervalo. Isso a assustou, fazendo-a tremer. "Ouvi dizer que os cães se tornam inteligentes depois de ficarem 3 anos na escola, então se você for latir ao lado do monitor, com certeza conseguirá latir as respostas das provas." "Vamos, comece sua apresentação. Se seu latido for muito fraco, não posso garantir onde essas fotos vão acabar circulando." A garota de cabelos encaracolados imediatamente começou a latir freneticamente. Assistindo a apresentação feia da garota de cabelos cacheados, a monitora repetia em sua mente: "Não posso ver, não posso ver." Mas à medida que a garota de cabelos cacheados latia cada vez mais alto, os colegas de classe reviravam os olhos, e a monitora não aguentou mais, quebrando sua caneta com raiva. Ela perguntou a Karma o que ela estava tentando fazer. "Estou passeando com meu cachorro. O que há de errado com isso?" "Não se preocupe, meu chihuahua não morde. Vou garantir que ela seja vacinada corretamente também." A monitora não queria lidar com ela de jeito nenhum e imediatamente saiu da sala de aula. Karma também mostrou um sorriso interessante. A monitora tinha certeza de que a presidente Lee estava definitivamente por trás de Karma, e o próximo alvo seria ela mesma. Ela precisava pensar em uma contramedida. O valentão de repente fez uma descoberta interessante. Já que a nicotina é mais tóxica que o cianeto de potássio, isso significa que este cigarro na minha mão é mais perigoso que o cianeto de potássio, mas aqui estou eu, claramente vivo e bem. É injusto falar sobre toxicidade sem considerar a dosagem, por isso quero ver o que acontece através da ingestão. Não fiquem tão assustados. Comer 2 cigarros definitivamente não causará problemas imediatos, e desde que você cuspa a tempo ficará bem. Então ela fez a garota de cabelos cacheados segurá-la. Embora extremamente relutante, ela só pôde obedecer com medo, então enfiou os cigarros assim. Moon Yejin, a segunda filha de um diretor de hospital, era o próximo alvo do Karma. Essa pessoa era naturalmente má, e só agia de forma maliciosa em particular, o que era realmente desprezível. Aparentemente, ela originalmente queria frequentar a escola de esportes, mas foi forçada a ir para a faculdade de medicina por seu pai diretor. Talvez isso possa ser bem utilizado, então ela pediu sugestões a Karma. Como esperado, Karma imediatamente teve inspiração. "Mas você aprova meus métodos, padrasto?" Então, a cada intervalo, Karma olhava fixamente para o monitor. A monitora finalmente não aguentou e bateu na mesa, perguntando a Karma o que exatamente ela queria. Karma permaneceu sorrindo de forma brincalhona. "Você já notou que só restamos nós dois na sala de aula?" Só então ela se virou horrorizada. De fato, não havia mais ninguém na sala. O monitor disse: "Todos devem ter sido assustados pelo Karma." "Isso é muito cruel, monitor. É hora do almoço agora. Todos foram apenas comer." O monitor gritou o que ela realmente queria fazer. Karma disse provocativamente: "Um assassino ainda pode se concentrar em ler livros?" O monitor apenas ficou surpreso por um momento, então disse calmamente: "Eu não matei ninguém. Aquela pessoa cometeu suicídio." "Você realmente não tem vergonha. E quem você acha que causou o suicídio dela?" Realmente digno de ser monitor, você se parece com um patife refinado. O monitor virou-se irritado e foi embora. E nos dias seguintes, Karma continuou seu assédio diário ao monitor. "Monitor, estou tão entediada. Por favor, brinque comigo." Ela repetia em sua mente: "Não posso ouvir, não posso ouvir." Ao não obter resposta, Karma de repente pegou uma caneta e rabiscou todo o livro do monitor. Isso a fez praguejar na hora. Karma disse de forma ressentida: "Eu só estava tentando ajudar, mas você está me tratando assim. Isso é demais." Sem palavras, ela imediatamente se virou e foi embora, mas Karma a seguiu.
Os colegas também notaram que a monitora não estava muito bem, porque nunca tinham visto esse lado dela antes. Enquanto isso, perto da lixeira, a monitora estava furiosamente xingando os pais do Karma, e até chutou a lixeira, deformando-a. Logo se acalmando, ela rapidamente olhou para trás. Felizmente, ela não viu a figura da Karma. O que a deixou mais intrigada foi como o Karma conseguiu abrir a fechadura do seu armário e destruir seus livros de referência de 80.000 won. Mas pensar que isso era apenas o começo a fez imaginar a perspectiva aterrorizante de ser encurralada. Mas agora, a coisa mais importante era descobrir como impedir que Karma revelasse sua verdadeira natureza. Será que realmente havia uma maneira de lutar contra um monstro tão assustador? Mas de repente ela percebeu que algo estava errado. Parece que não me exercitei há muito tempo. Com o físico de Karma, como ela poderia vencer tantos caras fortes? Então, tenho certeza que deve ser um boato. Os verdadeiros lutadores devem ser capangas contratados pelo presidente Lee. Isso tudo pode ser apenas um blefe, então não preciso ter medo. Contanto que eu use toda a minha força para coletar informações sobre ela, posso até usá-la como espiã plantada ao lado do presidente Lee. Pensando nisso, o monitor relaxou consideravelmente. Afinal, em um colégio feminino, poucas podiam vencê-la. Apenas 2 anos atrás, ela venceu o Campeonato Mundial de Taekwondo Juvenil, dominando do início ao fim. Se não fosse por seu pai obrigando-a a ir para a faculdade de medicina, ela já teria ido para o exterior competir pelo time nacional. A monitora, preparando-se para a vingança, abriu a porta da sala de aula e encontrou colegas lhe dando olhares estranhos. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, um colega encostado na porta da sala de aula ainda estava fofocando sobre ela. Com a aparência assustadora do monitor, seria estranho se ela não fosse uma delinquente. Outra pessoa rapidamente lembrou-a de que o monitor estava atrás dela, e ela ficou chocada em silêncio. A monitora também se acalmou, sorrindo enquanto entrava e perguntava sobre o que estavam conversando. Por que a turma toda está falando de mim pelas minhas costas? Seus idiotas! Depois de xingar, a monitora começou a procurar a fonte dos rumores. Poderia ser o Karma? Mas ela era apenas uma aluna transferida que havia acabado de chegar. Ela não poderia fazer os colegas acreditarem nela imediatamente, e isso era definitivamente apenas o começo. Pensando nisso, ela imediatamente se virou para a garota de cabelos cacheados, e vendo como ela não ousava levantar a cabeça, a monitora confirmou imediatamente que era ela. No segundo seguinte, ela a empurrou para o chão e pressionou o pé contra o pescoço dela. Eu te avisei antes para não falar bobagem. Parece que você não consegue entender a fala humana de jeito nenhum. Então veio uma surra. É melhor você se preparar mentalmente. Depois que eu terminar de lidar com o Karma, será a sua vez, seu idiota. Estritamente falando, a situação atual era toda por causa do Karma. Ela teve que torturá-la severamente. No dia seguinte, a monitora começou seu plano. Karma curiosamente perguntou para onde ela estava indo. O monitor disse que era a vez deles de limpar o laboratório. Karma estava confusa. Ela não tinha ouvido o professor dizer nada sobre isso. O monitor disse, seriamente: "Por que fazer tantas perguntas? Apenas me siga." Karma riu friamente. Parece que vai haver alguma diversão novamente. Assim que entrou no laboratório, enquanto Karma olhava ao redor, o monitor trancou a porta silenciosamente. Karma perguntou o que eles estavam fazendo agora. O monitor disse para mover a cesta no chão para a mesa. Enquanto Karma se afastava, ela foi até um armário e olhou para o ácido clorídrico lá dentro. Assim que Karma perguntou onde mover a cesta, ela pegou o ácido clorídrico e jogou em Karma. Mas Karma apenas desviou e evitou completamente. Mas no segundo seguinte, ela foi chutada. Vendo Karma fazer seu movimento, o monitor realmente não esperava que sua reação fosse tão rápida. Ao ver o traço de sangue no canto da boca de Karma, o monitor ficou ainda mais confiante. Um oponente como este vale a pena usar toda a minha força para me divertir. Vamos ter uma boa luta hoje, irmã. Karma limpou a boca com entusiasmo. Você finalmente está disposta a brincar comigo. Estou tão feliz, monitor. Vendo a postura defensiva de Karma, o monitor percebeu que Karma também devia ter treinado. Embora ela não soubesse o quão capaz ela era, definitivamente não era tão habilidosa quanto ela mesma. Vendo Karma parado, o monitor decidiu atacar primeiro. No momento em que ela se aproximou de Karma, o monitor deu um chute com força poderosa, mas Karma desviou facilmente. O motivo pelo qual ela era chamada de monstro por forasteiros era porque ela conseguia realizar 130 chutes contendo o peso de seu corpo por minuto. Não só a velocidade era extremamente rápida, mas a força contida era suficiente para quebrar facilmente os ossos de pessoas comuns. Mas rapidamente ela descobriu um problema. Embora Karma parecesse estar em desvantagem, sua expressão não mostrava pânico algum. E a responsabilidade dela era mais perfeita do que se imaginava, ou seja, os ataques dela agora eram completamente ineficazes. Se continuar assim, meu vigor com certeza será esgotado primeiro. Karma de repente riu alto. Como pode haver um idiota que encurrala o inimigo, mas para de atacar? Você já percebeu que suas orgulhosas técnicas de chute são inúteis contra mim? O coração da monitora saltou quando ela foi chamada. Então Karma deu um soco comum. Embora não tenha causado dano, já permitiu que o monitor sentisse a velocidade aterrorizante de Karma, que era como teletransporte. Karma apenas sorriu levemente. Agora é a minha vez, monitor. É melhor você se preparar mentalmente. Outro soco, e o monitor já estava lutando um pouco. O que era mais aterrorizante era que o soco de Karma realmente criou pressão de vento. Só então ela finalmente percebeu que algo estava errado. Tão assustada, ela pisou forte e recuou vários passos. Mas de repente, a voz de Karma veio ao lado dela.
Ela se virou para olhar e percebeu que o que acabara de ver era apenas a imagem residual de Karma. Antes que pudesse reagir, o monitor foi imediatamente lançado a vários metros. Os ossos dela eram realmente resistentes, pois aguentaram um dos socos de Karma sem deformação. Karma não pôde deixar de elogiar as rápidas reações dela. Ela estava agora completamente perplexa. Esse poder de soco e velocidade exagerados, isso era realmente humano? Mesmo sem baixar a guarda por um momento, ela não conseguiu capturar a trajetória de movimento de Karma de forma alguma. Agora é sua vez de ficar encurralada, monitora, mas em um espaço tão estreito, como você pode exibir perfeitamente suas vantagens no Taekwondo? Embora em pânico por dentro, a monitora ainda se forçou a manter a calma e procurar oportunidades. Agora mesmo, Karma tinha obstáculos dos dois lados, então seus ataques definitivamente somente venham pela frente. Contanto que ela fosse mais cuidadosa, ela poderia definitivamente encontrar uma chance. Com certeza, ela imediatamente percebeu o pequeno movimento de Karma e aproveitou com sucesso essa oportunidade de meia batida para desviar o ataque de Karma com um chute. Mas Karma permaneceu impassível. A monitora também ficou atônita, mas tendo ganhado experiência, ela se tornou muito mais confiante. Karma olhou para baixo e percebeu que seu pé estava ficando inquieto. Vendo Karma hesitar em atacar novamente, a monitora desferiu mais um poderoso chute voador. Karma estalou a língua. Parecia que Karma estava ficando ansiosa porque não conseguia se aproximar. Se ela quisesse subir na mesa para atacar, ela seria derrubada com um golpe. Embora o pensamento do monitor fosse otimista, a operação de Karma era algo que ela não podia antecipar. Naquele instante, Karma aproveitou a oportunidade e balançou com toda a força. Com o barulho do monitor batendo no equipamento, Karma ficou realmente bravo. Então, você tem pernas longas, hein? Se você não está satisfeito, levante-se e continue lutando. Aquele soco agora foi o meu verdadeiro nível. Se você não tivesse se defendido contra ele, estaria no céu agora. O monitor percebeu que Karma não estava se gabando. Era um fato poderoso. Tendo perdido seu espírito de luta, ela agora só queria escapar. Mas Karma agarrou seu cabelo e casualmente a jogou para trás. Você acabou de dizer que queria ter uma boa luta, então por que quer correr agora? Além disso, tem uma performance que quero mostrar para você. Com um balanço vigoroso, ela facilmente desmantelou a fechadura da porta. O monitor ficou completamente perplexo. Essa pessoa definitivamente não era humana. Então agora, vamos seriamente ter uma boa luta, meu querido monitor. É melhor se preparar mentalmente. Karma sorriu friamente e disse ao monitor para se levantar rapidamente. Ainda não terminei de brincar. Olhando para Karma como um demônio, o monitor começou a pensar em contramedidas. Ela rapidamente examinou seus arredores, seu olhar caindo sobre um frasco cônico atrás dela. Após breve consideração, ela pegou o frasco cônico e o lançou em Karma sem hesitação. Embora não tenha acertado, ela não parou. Ela estava agora como se estivesse jogando queimada. Vendo que nenhum deles acertou o alvo, ela rasgou furiosamente o uniforme escolar com as próprias mãos. Depois o enrolou em torno do punho e usou toda a sua força para quebrar o armário de vidro atrás dela com um soco. Assim como Karma se perguntou o que ela estava fazendo, o monitor se estendeu em direção ao vidro quebrado e o lançou contra ela. Devido à grande quantidade, vários cacos ainda arranharam Karma, e ela por pouco escapou do ataque de ácido clorídrico. Karma estava realmente furiosa, mas o monitor segurava descaradamente várias garrafas de ácido clorídrico, destampando todas e apertando com força, criando 2 terríveis fluxos de líquido. Embora Karma já fosse muito rápida, ela ainda foi atingida por um pouco de ácido no corpo. Quando mais ácido clorídrico chegou, Karma pegou uma cadeira próxima para bloquear a maior parte do ácido, mas sua coxa ainda foi atingida por um pouco. Vendo que o ácido clorídrico estava acabando, Karma casualmente jogou a cadeira para o lado. Já terminou de brincar? Agora é a minha vez. O monitor sem munição levantou as mãos querendo se render. Mas Karma nunca foi alguém que mostrasse piedade. Vendo Karma avançar em sua direção, ela chutou a cadeira de antes, mas Karma ainda a evitou. Quando Karma olhou para cima, o monitor já estava segurando a cadeira, pronto para esmagá-la. Mas ainda assim foi em vão. Mais ultrajante foi que ela realmente aproveitou o momento em que a cadeira caiu para chutá-la com seu terrível chute voador em direção a Karma, causando fraturas no braço, costelas e clavícula de Karma. O monitor também ouviu claramente o som dos ossos se quebrando e sua confiança aumentou. Ferida desse jeito, ela definitivamente não pode lutar mais. No entanto, assim que ela aproveitou a vantagem, um soco casual da Karma fez o monitor voar vários metros. Ela não conseguia entender por que o poder de luta de Karma não tinha diminuído nada, apesar das fraturas ósseas, mas ela nunca imaginou que Karma não sentia dor nenhuma. Você realmente ousou fraturar meus ossos? É melhor se preparar mentalmente. O monitor estava quase surtando. Que tipo de pessoa normal ainda consegue se mover livremente com ossos quebrados? Bem quando o Karma estava prestes a agir, sons de batidas de repente vieram da porta. O monitor não esperava por isso. O professor não deveria estar em uma reunião neste momento, mas isso era perfeito. Ela finalmente podia escapar deste demônio. No entanto, Karma apenas sorriu. O tempo está apertado. Parece que eu tenho apenas uma chance de atacar. O monitor rapidamente começou a falar para ganhar tempo, então assumiu uma posição defensiva. Enquanto ela aguentasse até o professor entrar, ela poderia escapar com sucesso. Você sabe, monitor, boxe na verdade não é minha especialidade. Minha verdadeira especialidade são as técnicas de chute, das quais você está tão orgulhoso. Enquanto a monitora estava chocada, Karma também chutou o braço dela, mas de repente ela percebeu que não doía nada. Justo quando ela estava se preparando animadamente para contra-atacar, Karma de repente saltou no ar, agarrou a cabeça da monitora com a mão esquerda e deu um golpe de cotovelo que a mandou direto para o inferno.
Assistindo o monitor voar vários metros de distância, Karma sorriu levemente. Eu deliberadamente deixei você agarrar meu pé, devolvendo seu primeiro movimento a você à minha maneira. As batidas do lado de fora estavam ficando mais urgentes, mas parecia que ainda levaria algum tempo para entrar. Então, nesse tempo livre, deixe-me brincar com você adequadamente. Quando o monitor lentamente abriu os olhos, ela ficou horrorizada ao descobrir que havia desmaiado. Ela rapidamente procurou pela figura de Karma, apenas para de repente perceber que sua oponente estava de alguma forma em cima dela. Assim que tentou se debater, percebeu que suas mãos estavam firmemente controladas. Ouvindo os gritos incessantes do monitor, Karma apenas se sentiu irritada e imediatamente levantou suas costas. O monitor ficou chocado e ficou vermelho de vergonha. Mas Karma simplesmente pegou casualmente pedaços de vidro do chão, imitando um movimento de polvilhar sal, enquanto espalhava uniformemente os fragmentos em suas costas, depois puxou suas roupas para baixo e pressionou com força com o joelho. A dor intensa fez a monitora revirar os olhos no local, seus gritos penetrantes ecoando por todo o laboratório. Mas Karma continuou esfregando suas costas, acompanhada pelo som de estilhaços de vidro. O monitor derramou lágrimas de dor e com raiva chamou o Karma de uma desgraçada. Como você ousa me xingar? Você realmente não quer viver. Então ela pressionou seu corpo inteiro para baixo. Eu disse que se você implorasse, poderia sofrer menos. Mas por que você está me xingando e aumentando sua punição? Você tem se sentido confortável demais como uma jovem mimada e esqueceu seus instintos de sobrevivência? O som de derrubar a porta veio novamente. O monitor não conseguia entender por que eles não conseguiam nem abrir uma porta depois de tanto tempo. Karma ameaçou-a. A porta será aberta eventualmente, mas quando eles virem essa bagunça aqui, sua persona de boa aluna estará completamente arruinada. Mas se limparmos antes, ainda há uma chance de salvar a situação. Então, vou usá-la como um esfregão humano para limpar a cena. Olhando para o sorriso aterrorizante de Karma, a monitora ficou completamente pasma, mas estava impotente para resistir e só pôde continuar implorando misericórdia a Karma. Mas Karma não perdeu tempo com palavras e imediatamente tentou pressionar a cabeça dela no chão. Mas justo então, a porta do laboratório finalmente foi arrombada. Ao ver essa cena horrível, a professora imediatamente avançou para parar Karma. Karma estalou a língua. Que pena, só um pouco mais. O monitor suspirou de alívio. Ao ver o laboratório em completa desordem, o diretor acadêmico ficou muito bravo. Você tem ideia de quanto equipamento danificou? Vocês dois serão disciplinados. Ao ouvir o nome da monitora, o diretor ficou surpreso ao descobrir que ela era a melhor aluna deste mês no exame prático, então decidiu que a monitora deveria ser a vítima. Quando estava prestes a perguntar o nome de Karma, ele achou-a um tanto familiar. Karma sorriu levemente. Você esqueceu que nos encontramos no escritório acadêmico há poucos dias? O diretor ficou atordoado por um momento, então sua expressão mudou quando ele fez uma cara diferente. Oh, meu Deus, como está seu padrasto? O monitor não podia acreditar no que estava acontecendo. Um professor próximo disse que não era hora para a conversa fiada, que deveriam ir ao hospital primeiro, mas o diretor apenas mandou ele calar a boca rapidamente e também disse a outro professor para sair imediatamente. Então ele perguntou lisonjeiramente a Karma o que estava acontecendo, e Karma disse que estava apenas brincando com o monitor. Então pediu ao professor para manter este assunto em segredo, então se virou para olhar para o monitor. Você deveria ser punida, mas considerando que trouxe honra à escola, vou deixar passar desta vez. Mas se você ousar intimidar nosso Karma novamente, eu definitivamente não mostrarei misericórdia. O monitor ficou tão assustado que rapidamente concordou com a cabeça. Depois instruiu o professor a lidar com a cena e ajudou Karma de forma lisonjeira. O professor ficou furioso. Então, eles estão apenas me deixando sozinho para limpar? O monitor ficou atordoado por um longo tempo. Neste momento, Karma também sentiu o olhar do monitor, casualmente apontou para ela e depois colocou o polegar no pescoço, fazendo um gesto de cortar a garganta. O monitor ficou paralisado de medo no local. Parecia que ela havia se tornado completamente um brinquedo de Karma. A monitora, que havia se tornado completamente um brinquedo, estava prestes a desmoronar. O que a chocou ainda mais foi que Karma realmente disse na sua direção que queria encontrar alguém para um banquete de celebração depois da escola. Neste momento, não apenas o coração da monitora tremeu, até a garota de cabelos encaracolados atrás dela estava tremendo de medo. Ambas rezaram em seus corações, esperando que Karma escolhesse a outra pessoa. Então Karma de repente bateu na mesa. Eu decidi com quem quero ir ao banquete de celebração. Essa pessoa são os seguidores da garota de cabelos cacheados. Ao ouvir que as garras do diabo estavam se aproximando deles, aqueles dois pequenos delinquentes quase se molharam no local. A garota de cabelo encaracolado rapidamente perguntou a Karma. E eu, preciso ir também? Karma sorriu levemente. Por quê? Você está decepcionada por eu não ter te convidado? A garota de cabelo encaracolado, aliviada, imediatamente se virou e saiu da sala de aula. A monitora estava confusa sobre por que Karma não escolheu ela mesma ou a garota de cabelo encaracolado. Logicamente falando, nenhum deles deveria estar na lista de vingança de Karma. Tanto faz, enquanto não for eu, devo fugir rapidamente enquanto posso. Karma apenas assistiu silenciosamente o monitor sair, então virou seu olhar para aqueles dois pequenos delinquentes tremendo. Vocês dois estão se abraçando fazendo um experimento de eletricidade estática? O que vocês estão olhando? Apressem-se e arrumem tudo para ir para casa. Eu tenho muitas perguntas que quero te fazer. Perto da lixeira, ambos tremiam de medo. As perguntas que quero fazer são muito simples. Contanto que você responda honestamente, você pode ir para casa vivo? Estou brincando, não fique tão assustado. A propósito, vocês são da mesma escola secundária que a menina de cabelo encaracolado? Ambos assentiram repetidamente. Então vocês também conhecem a filha do presidente Lee, certo? Ambos assentiram novamente. A partir de agora, vocês devem dizer a verdade. A morte dela tem algo a ver com vocês? Ambos negaram rapidamente em pânico. A expressão de Karma ficou imediatamente sombria. Você acha que eu não posso descobrir se você está mentindo?
Não só você foi melhor amiga da garota de cabelos cacheados desde a primeira série, mas também é boa amiga de outra autora, Jiang Yaxian. A pequena delinquente estava prestes a chorar. Ela realmente teve um bom relacionamento com ela, mas depois se afastaram, e aquela Jiang Yaxian, eu só a encontrei uma vez. Porque ela é uma pessoa ainda mais assustadora do que o monitor. Eu não me atrevi a me aproximar. Vendo que o pequeno delinquente não estava mentindo, Karma ficou bastante desapontada. Seus brinquedos foram reduzidos em 2. Que pena. Eu acredito no que você disse, mas você precisa fazer um favor pra mim. De agora em diante, vou focar em lidar com o monitor, mas então ninguém estará cuidando da garota de cabelo encaracolado. Por isso, planejo terceirizar o trabalho de intimidar a garota de cabelo encaracolado pra vocês dois. Ambos estavam com muito medo de concordar, mas Karma apenas os lembrou. Não se esqueçam que tipo de fotos eu tenho de vocês. E se você puder fazer bem o que eu atribuí neste semestre, eu os excluirei depois que o semestre terminar. Ambos imediatamente assentiram com entusiasmo. Ah, e tudo o que acabei de dizer deve ser mantido em segredo. Ambos imediatamente fingiram ignorância. Sobre o que acabamos de falar, não nos lembramos. E essa parte também foi uma tarefa atribuída pelo presidente Lee. A filha dele inicialmente tinha bastantes amigos, mas todos se distanciaram dela depois que ela foi intimidada. Ela persistiu sozinha assim apenas para proteger esse pai inútil e todo o grupo daquele monstro. O peso em seus ombros era grande demais. Então devo dar um presente à menina de cabelos cacheados, dar a ela a dor que minha filha uma vez experimentou e aquela solidão profunda. Hoje, os pequenos delinquentes começaram seu trabalho. Vendo os dois a ignorarem, a menina de cabelos cacheados ainda queria se aproximar, mas o pequeno delinquente apenas afastou sua mão. Pare de fingir. Nós nos metemos em problemas ontem por sua causa, mas você fugiu sozinho. Não vamos mais nos associar com você, assim como você nos abandonou ontem. A garota de cabelos cacheados estava furiosa. Se eu tivesse ficado para trás ontem, você também teria corrido primeiro, rompendo a amizade por isso. Você é mesmo humano? Além disso, as provas nas mãos da Karma foram todas filmadas por vocês. Nesse caso, estamos completamente acabados. Então ela saiu da sala de aula com tristeza. Os colegas estavam agitados com a discussão. Este drama era muito explosivo. A monitora também estava assistindo com suor frio, embora ela realmente quisesse desistir imediatamente. Mas se ela desistisse, quem seria prejudicado seria definitivamente o negócio da família dela, e a família definitivamente a entregaria ao presidente Lee para proteger o negócio. O pai aterrorizante dela definitivamente faria isso. Agora ela só podia contar consigo mesma. Ontem, Karma foi derrotada por ela e sofreu uma fratura. Ela certamente vai descansar hoje. Ela deve pensar em uma solução enquanto ela não está aqui. Mas antes que pudesse começar a pensar, a porta da sala de aula foi casualmente aberta. Desculpe, Karma está atrasada hoje. Todos os alunos ficaram pasmos. O monitor ficou ainda mais chocado. Karma caminhou diretamente para o lado do monitor, assustando-a a ponto de suar frio. A propósito, monitor, a partir de hoje vou sentar ao seu lado. Por favor, cuide de mim. O monitor sentiu-se condenado. Agora, mesmo durante o horário das aulas, ela teria que suportar a tortura de Karma. Karma colocou casualmente sua mochila sobre a mesa do monitor. Tem um presente que preparei para você dentro. O monitor estava confuso sobre o que havia dentro. Inesperadamente, a mochila começou a se mexer sozinha. Vá em frente e abra, meu caro monitor. Vai te dar uma grande surpresa. Olhando para os olhos expectantes de Karma, o monitor sentiu arrepios porque descobriu que algo na mochila de Karma estava realmente se mexendo. Combinado com a expressão de Karma, o monitor quase podia ter certeza de que a bolsa definitivamente continha algo assustador. O monitor gritou furiosamente: "Cai fora!" Karma olhou para ela sem expressão. "Parece que vou ter que abrir o presente para você mesmo." A mão de Karma estava vasculhando a bolsa. Junto com o som de água fluindo, Karma sorriu levemente e na verdade tirou um caranguejo de folha de pinho. Não apenas todos os colegas de classe ficaram surpresos, como também o monitor ficou confuso. Esse cara enlouqueceu e isso ainda está vivo? Karma apenas sorriu e disse: "Animais de estimação sempre foram o melhor presente diplomático desde os tempos antigos." Mas o monitor não achava isso. Caranguejos podem realmente ser considerados animais de estimação? Além disso, é uma criatura aquática. Isso é abuso de animais agora. Parece que você é um pouco ignorante, monitor. Os caranguejos também podem sobreviver em terra. E não é irônico você falar abuso de animais. Vendo que o monitor não queria lidar com ela, Karma aproximou a garra do caranguejo, e ele obedientemente apertou com força, fazendo o monitor gritar de dor, e a garra do caranguejo apertou cada vez mais. A tela demorou um pouco para reagir e se recuperar. Ela imediatamente xingou a Karma, perguntando o que ela estava tentando fazer. Karma começou a explicar que câncer em inglês se chama câncer. Esta palavra vem do grego antigo para caranguejo, porque as carapaças dos caranguejos e os padrões de disseminação dos tumores são semelhantes. E também há uma teoria de que a dor do câncer é muito semelhante a ser beliscado por um caranguejo. Então você não acha que os caranguejos são a principal razão pela qual uma certa estudante pulou de um prédio? O monitor ficou imediatamente paralisado. Quanto esse cara realmente sabe? Então, monitor, você deveria ter adivinhado qual jogo vamos jogar a seguir. Meu pequeno caranguejo vai pensar freneticamente as tuas coxas durante a aula. O objetivo deste experimento é ver se você, monitor, consegue superar a dor e se concentrar nos estudos. O monitor ficou sem palavras. Será que este cara é um idiota? Então eu vou apenas reportar ao professor na hora. E olhando para a condição do caranguejo, provavelmente não vai durar até o final da primeira aula. Deixe-me ver como você vai me torturar. Logo, era a hora da aula. Karma ainda estava muito focada em observar cada movimento do monitor. Então ela aproximou o caranguejo do monitor. O pequeno caranguejo apertou. A monitora quase gritou, mas rapidamente se recompôs e levantou-se, relatando ao professor que Karma estava beliscando-a com um caranguejo. Mas o professor apenas olhou para Karma com uma expressão séria e a encontrou olhando para ele inocentemente. Então disse à monitora para se sentar rapidamente, dizendo que essas piadas não eram engraçadas. O monitor ficou imediatamente perplexo.
Minha palavra como melhor aluno tem tão pouca credibilidade. Então ela se preparou e chutou a mesa de Karma com força. Antes que o professor pudesse reagir, ela disse ao professor para olhar as mãos de Karma. Veja por você mesmo. O que é isso se não for um caranguejo? O professor ficou imediatamente surpreso e sem palavras. Mas depois de se acalmar, ele apenas disse pacificamente a Karma para brincar depois da aula, e então pediu ao monitor para restaurar a mesa e continuar a aula. O monitor ficou imediatamente cheio de pontos de interrogação. O que diabos está acontecendo? E Karma apenas se virou para olhar para ela, mostrando um sorriso maligno. Aconteceu que antes da aula começar, o diretor acadêmico teve uma reunião sobre a situação de Karma. Como o presidente Lee tinha doado muitos fundos para a escola, então mesmo que Karma causasse problemas na escola, eles deviam tratá-la com leniência. Só então o monitor percebeu que o presidente Lee devia estar mexendo os pauzinhos nos bastidores. É por isso que o professor era tão tolerante com ela. Então o Karma trouxe o caranguejo para perto novamente, mas desta vez o monitor recuou decisivamente vários passos, gritando: "Não chegue perto de mim ou eu vou destruir seu caranguejo." Karma apenas sorriu. "Se você puder quebrar a casca dele com um soco, não vou mais te intimidar." No segundo seguinte, a monitora levantou o punho para esmagar o caranguejo, mas Karma apenas se inclinou para trás para desviar do ataque e habilmente envolveu as pernas ao redor da monitora, prendendo-a firmemente, e então aplicou força com ambas as pernas. As costelas do monitor estavam prestes a quebrar. "Você não deveria conseguir se mover agora. Eu vou começar a te beliscar até não poder mais." Então ela levantou as garras. Neste momento, a monitora não podia desviar, mesmo que quisesse. A força máxima de aperto de um caranguejo folha de pinheiro é de 10 kg, o que não parece muito, mas a pressão depende da área de contato, significando que a dor que a monitora estava experimentando neste momento era mais de 20 vezes a de um prendedor de roupa. Ao ouvir os gritos do monitor, a professora não se virou imediatamente, porque o diretor acadêmico havia dito pela manhã que, se o Karma causasse interrupções nas aulas normais, no máximo, ambos seriam enviados para fora para se ajoelhar como punição. Só então a professora, com raiva, mandou os dois saírem e se ajoelharem com as mãos levantadas. A monitora não conseguia entender por que ela, claramente a vítima, também tinha que se ajoelhar como punição. O presidente Lee estava indo longe demais, e ele não tinha medo da reação da opinião pública. Ela então se virou para olhar para a Karma. "Sua vadia, por que você não está levantando as mãos?" Karma apenas sorriu. "Estou levantando-as muito seriamente, não está vendo? E você é muito obediente, agora que ninguém está olhando. Por que ainda está levantando as mãos?" Só então a monitora abaixou as mãos. Mas antes que ela pudesse relaxar por 2 segundos, outro beliscão pousou em sua coxa. "Cuidado com as armadilhas ao resolver problemas, monitor. Além disso, eu e o caranguejo ainda estamos observando você. Você deve obedecer à sua punição e eu também vou te punir em nome do professor." O monitor rapidamente disse para ela esperar. Então gritos ecoaram pelo corredor. O tempo rapidamente levou à pausa do dia seguinte, observando a figura de partida do monitor. Karma teve outra ideia maligna. Quando o monitor voltou, ela encontrou colegas de classe tapando os narizes e engasgando. E sua mochila estava cheia dos pequenos caranguejos de Karma. Pior ainda, a carteira de aniversário que seu namorado deu a ela não escapou também. O monitor tremia de raiva. Nesse momento, Karma falou calmamente. "Como você pode ver, este é o funeral do pequeno caranguejo. Pensei muito sobre como enterrá-lo e finalmente decidi usar sua mochila como urna. Afinal, ele se divertiu bastante brincando com você enquanto estava vivo, mas você ainda o matou cruelmente." O que você acha, monitor? Vendo o monitor tremendo de raiva, os lábios de Karma se curvaram ligeiramente. Isto é apenas um aperitivo. Há surpresas maiores esperando por você, como o cardápio de tortura alimentar que o padrasto preparou para você. Assim que Karma estava orgulhosa de sua obra-prima, no segundo seguinte, o monitor esfregou o caranguejo na cara dela. "Ouvi dizer que as vísceras de caranguejo são ricas em ácidos nucleicos e podem ativar as células. Eles são especialmente bons para a pele. Como você gosta tanto, use você mesmo devagar." Antes de ela terminar de falar, Karma de repente agarrou o braço do monitor. Antes que ela pudesse reagir, Karma a jogou com força contra o quadro negro, então levantou o punho e, sob o olhar chocado do monitor, socou o quadro negro atrás dela. O quadro negro instantaneamente se rachou com inúmeras fissuras. "Você não entende o que significa restrição? Por que você sempre me obriga a te dar uma lição?" O monitor parecia ter desistido completamente. "De qualquer forma, mesmo que eu não faça nada, você ainda vai me causar problemas, então é melhor eu te torturar severamente." O rosto de Karma escureceu imediatamente. "Então é melhor você se preparar mentalmente." Cedo ou tarde, farei seus olhos derramarem lágrimas vermelhas. Ela então olhou para as outras pessoas na sala de aula. Se o professor perguntar sobre o quadro negro, apenas diga que foi o monitor. Em seguida, ela saiu da sala de aula com raiva. O monitor ficou apenas um pouco surpreso, então de repente soltou uma risada parecida com a de um porco. Ela realmente não se atreve a ir longe demais. Parece que a presidente Lee já a avisou para não ultrapassar os limites legais. Escolher agir na escola na verdade aprendeu. Pela situação atual, a presidente Lee planeja resolver a minha questão dentro da escola, mas isso na verdade me deixa mais seguro. Então, a próxima é minha última chance de revidar. Vamos ver quem será a última pessoa de pé. Logo era a hora do intervalo. O monitor não se sentia tão relaxado há muito tempo. Em seguida, ela só precisava gravar o comportamento violento de Karma, depois expô-lo junto com o presidente Lee, e você estará acabado. Coincidentemente, a avó de Pei Do-ya é diretora de uma grande empresa de mídia. Vamos ver quanto tempo Lee Mayong-jun pode durar sob o impacto da mídia. Mas, assim que ela estava se sentindo orgulhosa, notou de repente uma figura familiar. Depois de olhar ao redor, ela correu em direção ao homem. Acontece que era o namorado da monitora. A monitora perguntou a ele por que ele tinha tempo para vir aqui hoje. O namorado imediatamente notou os ferimentos no rosto dela. A monitora explicou que os obteve acidentalmente e rapidamente mudou de assunto.
Mas o namorado de repente ficou sério, perguntando se ela estava envolvida com delinquentes. O monitor ficou imediatamente atordoado. Que bastardo estava espalhando rumores. A irmã do meu amigo estuda na mesma escola que você, ela disse. Recentemente, tem um grupo de mulheres loucas causando problemas, fazendo com que ela tenha medo de ir à escola. E há boatos de que você é uma delas. Então você tem algo que quer me explicar? Vendo que o monitor não refutou, o homem ficou extremamente irritado. Você deveria saber o quanto eu odeio delinquentes. O que é ainda mais ridículo é que eu realmente ouvi rumores sobre minha namorada fumando cigarros para os colegas. Então você não vai explicar? Vamos, me refute, diga que eu entendi errado. Então a monitora cerrou os dentes e começou sua atuação digna de Oscar, dizendo com lágrimas nos olhos que eram apenas boatos, e até tirou a jaqueta na frente dele, mostrando as feridas, dizendo que tinha sido intimidada recentemente. O homem ficou sem palavras por causa da explicação dela, então rapidamente abraçou a monitora e começou a se desculpar freneticamente. Ao ver que ela finalmente superou isso, o monitor ficou ainda mais bravo. Os rumores estavam se espalhando muito mais rápido do que ela esperava. Ela precisava pensar em uma contramedida rapidamente. Afinal, homens tão bonitos e atenciosos não eram fáceis de encontrar. Se eles terminassem por causa disso, ela com certeza mataria Karma primeiro, depois cometeria suicídio. No entanto, ela não sabia que neste momento Karma estava assistindo a tudo isso de uma árvore. A monitora levou o namorado a um KTV e depois de um pouco de intimidade, o namorado falou lentamente. Já que eu já sei que você está sendo intimidada, definitivamente não vou ficar parado assistindo. Mas a monitora mostrou uma expressão preocupada. O agressor tem um apoio poderoso, então eu imploro para você não fazer nada. Eu não quero te envolver. E eu já pensei em uma contramedida, mas antes disso você deve confiar em mim incondicionalmente e nunca se deixar levar por quaisquer rumores. O namorado acenou com a cabeça sem hesitar. Por outro lado, o presidente Lee estava relembrando sua falecida esposa e filha. Relembrando a vida de sua filha pouco a pouco, seu coração doía como uma faca, e seus olhos escureciam de acordo. Eu devo fazer os culpados pagarem essa dor 100 vezes mais. Eu pessoalmente provarei que o inferno realmente existe. Nesse momento, Karma e o chefe Baker entraram, trazendo novas informações. O namorado da monitora é o as da equipe de tênis do último ano. Praticamente um deus masculino perfeito, excelente tanto nos estudos quanto nos esportes, mas sua única falha é ser indeciso e facilmente influenciado pelos outros. Ele e a monitora estão namorando há 2 anos e meio. Eles se conheceram pela primeira vez em uma competição há 2 anos. Como a monitora foi forçada a desistir de entrar na escola de esportes, ela se tornou muito dependente do namorado. Pode-se dizer que ele é o único pilar espiritual da monitora. O presidente Lee estava confuso sobre o que o plano de vingança tinha a ver com ele. Os lábios de Karma se curvaram para cima, porque ele é a figura-chave para nós destruirmos o pilar espiritual do monitor. Este plano se chama NTR. O presidente Lee imediatamente achou interessante. Então vamos roubar o namorado dela. Soube que você recentemente desenvolveu uma comida especial, onde se 2 pessoas a comerem, uma delas morrerá. Mas antes disso, não posso ficar parado. Então planejo primeiro apresentar-lhe um melodrama espetacular de NTR, garantido para ser um banquete para seus olhos. O presidente Lee imediatamente concordou, dizendo a Karma para começar o plano de NTR imediatamente. No dia seguinte, a monitora estava feliz fazendo compras com seu namorado, mas quando estavam prestes a se separar, ele mencionou o bullying novamente, perguntando se a monitora havia contado ao pai dela. Ela só pôde inventar que não queria preocupar o pai. O namorado dela era bom em todos os sentidos, só preocupava-se demais com ela, o que lhe dava dor de cabeça. Isso inevitavelmente levaria à descoberta da verdade. Mais importante, ela absolutamente não podia deixar seu pai antissocial saber. Então a monitora rapidamente mudou de assunto, dizendo que ela iria para a escola preparatória em seguida. Mas da próxima vez que nos encontrarmos, vou te ajudar a relaxar de verdade, fazendo seu namorado corar. Depois que o monitor saiu, o namorado se sentiu culpado. Como ele poderia suspeitar de uma namorada tão atenciosa de ser uma delinquente? Mas em relação ao bullying, ele tinha que fazer algo para ajudá-la. Naquele momento, alguém chamou seu nome por trás. O Karma realmente começou a agir. No entanto, com apenas um olhar, o homem ficou chocado. Será que era uma fada descendo do céu? Ele rapidamente balançou a cabeça, descartando esse pensamento absurdo. Karma se aproximou com um sorriso. Olá, sou colega do monitor. Eu a ouço frequentemente falar sobre você. Vendo o olhar confuso do namorado, os lábios de Karma se curvaram. Você não está curioso sobre o passado do monitor. Karma lançou oficialmente seu plano NTR. No entanto, quando o pequeno namorado soube quem era a Karma, ele ficou imediatamente furioso. Então você é a pessoa que está intimidando o monitor. Karma parecia aflita. Eu sou claramente a que está sendo intimidada, apontando para os ferimentos no rosto. Mas o pequeno namorado, que havia sido avisado pelo monitor, não acreditou nela de jeito nenhum. Você ainda tem a ousadia de vir aqui e semear a discórdia. Que vergonha. Como seu namorado, vou te fazer enfrentar a punição apropriada. Depois de dizer isso, ele se virou para sair. Karma ficou sem palavras. O chefe Baker não disse que ele era uma pessoa indecisa? Mas se ela o deixasse ir agora, tudo estaria perdido. Então ela admitiu decisivamente que era realmente a agressora. Ao ouvir isso, o namorado parou imediatamente. Isso mesmo, essas feridas nas pernas do monitor são minha obra-prima. Isso imediatamente fez o namorado irritado empurrar Karma contra a parede. O que exatamente você quer fazer? Karma disse que só queria conversar com ele. E se você sair hoje, continuarei criando arte nas pernas do monitor. O namorado não teve escolha, a não ser concordar relutantemente. Mas se você ousar falar bobagem de novo, definitivamente não vou deixar você escapar. Karma imediatamente mostrou um sorriso malicioso. Depois de simplesmente provar algumas sobremesas, Karma pediu desculpas a ele, dizendo que o que ela disse antes foi apenas para provocá-lo a conversar. Mas o namorado ainda não acreditava nela, continuando a perguntar o que Karma queria fazer para deixar o monitor ir.
Então Karma ficou séria. Se alguém de repente me dissesse que meu parceiro de 2 anos era um delinquente, eu reagiria da mesma forma que você. Mas você pode primeiro ouvir minha história? Ignorando completamente a recusa do namorado, Karma continuou contando sua história. Quando eu estava desamparada depois de desertar da Coreia do Norte, foi meu padrasto que me adotou e me deu o amor que eu não tinha. Mas ele cai em tristeza infinita todas as noites por ter perdido sua filha biológica e o assassino é seu amado monitor. O namorado imediatamente rugiu. Não fale besteira, imediatamente atraindo a atenção de outros clientes. Karma disse a ele para não ser tão grosseiro, porque se não tivesse cuidado, ela seria expulsa antes de terminar este milkshake. O namorado perguntou friamente se ela tinha alguma prova. Karma apenas sorriu levemente, vasculhando suas roupas, e então entregou ao namorado um pedaço de papel. Este é o julgamento original do tribunal que meu padrasto se esforçou muito para obter. Registra claramente as informações do réu. Você pode ver com cuidado se um dos perpetradores é sua namorada. Mas ele apenas deu uma olhada e disse com raiva: "Você está brincando comigo? Eu poderia falsificar esses poucos pedaços de papel quebrado também." Karma ficou sem palavras, mas ela já tinha antecipado essa situação, então ela pegou um tablet mostrando o site oficial do tribunal, que registrava claramente o nome do monitor. Mas ele imediatamente retrucou dizendo que era uma imagem editada no Photoshop. Karma disse: "Este é o site oficial do tribunal. Se você não acredita, pode usar seu telefone para procurar este caso no site oficial você mesmo." Ele desabou e disse: "Deve ser apenas alguém com o mesmo nome." Ele absolutamente não acreditava nisso. Ele estava tão obcecado que até queria ligar para o monitor na hora para confirmar, mas Karma imediatamente o impediu. Afinal, no estado em que ele estava, não tinha muita clareza mental. Ligar diretamente para o monitor só o faria ser ainda mais lavado cerebralmente. Parecia que ela tinha que ser dura. Então Karma aplicou uma leve pressão com os dedos e quebrou o telefone ao meio, mas perdeu o equilíbrio e foi lançada para fora. Todo o café imediatamente ficou em silêncio. O homem olhou para o telefone atordoado por um tempo, depois gritou: "Meu telefone!" Karma também gritou ao mesmo tempo: "Meu milkshake de chocolate?" Claro, no segundo seguinte, o chefe disse a ambos para saírem. Os dois estavam de pé, constrangidos na porta. Karma disse: "Posso te compensar com centenas de telefones diferentes, mas você tem que me dizer com sinceridade, você já está hesitando sobre o monitor?" Vendo que ele não respondeu, Karma disse seriamente: "Amanhã às 16 horas, vamos nos encontrar no portão dos fundos da nossa escola. Contanto que você esteja disposto a confiar em mim uma vez, eu deixarei você testemunhar o verdadeiro rosto do monitor com seus próprios olhos." O monitor não conseguia entender por que seu namorado de 2 anos e meio não estava respondendo às mensagens hoje. Ele nunca havia feito isso antes. O que era mais estranho é que Karma estava excepcionalmente bem comportado hoje. Essas duas coincidências de tempo foram coincidenciais demais. Seria apenas coincidência ou ela estava pensando demais? No segundo seguinte, Karma de repente se virou, assustando-a até deixá-la sem palavras. Mas foi bom que Karma se comportou bem. Pelo menos ela poderia estudar a sério. Karma novamente mostrou seu sorriso maldoso. Durante o almoço, a menina de cabelos cacheados estava comendo sozinha, mas no segundo seguinte, um punhado de arroz foi esfregado em seu rosto, seguido por restos de comida. Todos os três estavam sem expressão. Olhando para a menina de cabelos cacheados em desespero, o pequeno delinquente disse para ela ser otimista. Afinal, no primeiro dia após o término, você não conseguiu comer uma comida tão quente. Então, o pequeno delinquente disse à menina de cabelos cacheados para ir ao lixão, dizendo: Karma disse para ela ir. A menina de cabelos cacheados imediatamente começou a tremer toda, mas só conseguia chorar e obedecer. Olhando para Karma sentada no telhado, a menina de cabelos cacheados estava curiosa sobre como ela subiu lá. Ao ver a garota de cabelos cacheados, Karma inclinou-se para a frente, fazendo uma pose de pouso maneira. A menina de cabelos cacheados ficou imediatamente chocada e gritou: "Eu nem comecei ainda. Por que você está gritando? E eu pensei em uma maneira de evitar que você fosse torturada. Está interessada em ouvir?" A menina de cabelos cacheados, assustada, continuou a recuar. "É um método como morrer e depois ser liberta?" Karma ficou imediatamente sem palavras. "Enquanto você fizer o que eu digo, não vou mais te intimidar." A garota de cabelos cacheados ficou imediatamente surpresa, então gaguejou de forma animada, garantindo completar a missão. Mas antes que ela pudesse ficar feliz por até mesmo 2 segundos e meio, Karma disse lentamente: "Quero que você vá incomodar a monitora e então seja espancada até quase a morte por ela." A garota de cabelos encaracolados imediatamente perdeu seu brilho, perguntando em descrença novamente. Ao ver que a resposta de Karma permaneceu inalterada, sem sequer esperar Karma terminar, a garota de cabelo encaracolado recusou decisivamente essa proposta. Como isso é diferente do método de morrer e depois ser libertado? E esse cara se torna pervertido assim que ela perde a cabeça. Karma apenas disse friamente: "Eu não sou tão boa quanto ela." Vendo a garota de cabelos cacheados prestes a desmoronar, Karma gentilmente acariciou seu pescoço. "O destino de um cão tem apenas um caminho: obediência. Se você ousar me desobedecer novamente, eu vou te libertar de verdade." A negociação acabou. Agora só há ordens. Vendo a garota de cabelos cacheados concordar, só então Karma a soltou. A garota de cabelos cacheados caiu no chão com um baque. Este é o companheiro mais leal da humanidade. Estou ansioso para ver sua atuação. Depois que Karma partiu, seus gritos ecoaram pelo céu. Logo, era a hora marcada. O homem apareceu no portão dos fundos da escola na hora certa. Embora seu coração estivesse cheio de culpa em relação ao monitor, ele precisava descobrir a verdade. Se o monitor era realmente a vítima, ele deve encontrar uma maneira de ajudá-la a escapar. Enquanto ele estava pensando, a voz de Karma veio de trás. "Você realmente veio ao encontro. Venha comigo rapidamente. Já encontrei a melhor plataforma de observação para o show. É hora de você enfrentar a verdade." O homem ficou imediatamente nervoso. Quando o sinal de saída tocou, os alunos saíram das salas de aula e os dois estavam assistindo a tudo do telhado.
O bom show está prestes a começar. O homem ficou imediatamente sem palavras. O que você está segurando na mão? Esta é uma câmera de vídeo de alta definição que preparei especialmente. Não sou burro. Eu sei que é uma câmera. Estou perguntando por que você planejou gravar desde o início. Por que você me chamou? Não seria mais fácil apenas me mostrar o vídeo? Antes que ele pudesse terminar, Karma lhe disse para olhar abaixo. Claro, o monitor apareceu. Nesse momento, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. A monitora perguntou à garota de cabelos cacheados por que ela a chamou. Eu não disse que depois de lidar com a Karma seria sua vez? Você está tão impaciente que quer furar a fila? Mas a garota de cabelos cacheados simplesmente se virou de repente, levantou a mão pronta para lutar com a monitora. Sua vadia que me despreza, se você não está convencida, então vamos lutar 1 a 1. O homem ficou atônito. Karma quase riu até chorar. A monitora em pessoa estava incrédula. Imediatamente, suas veias incharam de raiva, olhando para a garota de cabelos cacheados que de repente a desafiou. A monitora estava furiosa. Mas pensando bem, ela percebeu que algo estava errado. Seu comportamento hoje foi claramente premeditado, nada impulsivo. Ela de repente virou-se para olhar para o telhado, mas não encontrou nada porque Karma reagiu rápido o suficiente e já havia se escondido. Mas o monitor ainda sentiu que algo estava estranho. Os instintos dela disseram que precisava se livrar do problema na frente dela rapidamente, então ela se virou e foi embora. A garota de cabelos cacheados não esperava que a monitora não perdesse a paciência. Embora estivesse aliviada por ter escapado do desastre, quando olhou para o telhado, ela encontrou Karma já furiosa, como se fosse devorá-la no segundo seguinte, assustando-a a pensar rapidamente em uma solução. Mesmo que fosse para sobreviver, ela precisava fazer a monitora perder a paciência. Então usou seu cérebro pouco utilizado e logo teve um lampejo de inspiração. Ela rangeu os dentes e gritou, "Assassina!" A monitora parou imediatamente e olhou para ela. A filha do presidente Lee não foi suicídio de jeito nenhum. Você é o assassino que a levou ao telhado e a forçou a pular. Você é assassino. Nesse momento, não apenas o monitor ficou perplexo, mas Karma também ficou confuso. Havia algo mais por trás da morte de sua meia-irmã? Neste momento, o monitor estava prestes a explodir. Quem te contou sobre isso? Vendo o monitor reagir, a garota de cabelos encaracolados continuou se arriscando. Você deveria ir à delegacia e se entregar. Como esperado, no segundo seguinte, o monitor a chutou, fazendo-a voar vários metros. E o monitor não parou, avançando e dando outro chute violento no abdômen. A garota de cabelos cacheados quase foi conhecer seus ancestrais. O pequeno namorado no telhado também ficou pasmo, porque o monitor neste momento parecia exatamente um criminoso habitual. Neste momento, a monitora admitiu decididamente seu crime. Mas como você ousa provocar um assassino repetidamente? A menina de cabelo encaracolado queria explicar que o Karma forçou, mas antes que pudesse terminar, a monitora enfiou diretamente seu rolo de cabelo na boca. Acho que sua boca é muito perigosa. Preciso fazê-la calar-se para sempre. Só então eu posso me sentir à vontade. Acompanhado de um soco nervoso, o verdadeiro rosto do monitor foi completamente exposto. O pequeno namorado ficou completamente paralisado. Essa pessoa demoníaca era realmente sua namorada? De repente, um som de colisão surgiu. O coração do pequeno namorado ficou completamente despedaçado. O que em seus 2 anos de amor era real? Nesse momento, o monitor agarrou novamente a garota de cabelo cacheado. A partir de agora, você deve abandonar. Se ousar aparecer de novo, farei você ficar realmente morta. Então ela soltou. E enquanto a garota de cabelos cacheados ainda não havia atingido o chão, ela deu outro chute voador. Nesse momento, a garota de cabelos cacheados perdeu completamente a consciência e caiu no chão, imóvel. Observando o monitor partir, o pequeno namorado caiu em profunda dúvida sobre si mesmo. Quem era aquela pessoa? Definitivamente não era a garota que ele conhecia. Karma, por outro lado, estava rindo feliz. Graças ao trabalho árduo da garota de cabelos cacheados, eles conseguiram capturar uma prova tão explosiva. Este vídeo definitivamente desempenharia um papel crucial no segmento final do jantar. Neste momento, o pequeno namorado desabou completamente no chão, pensando constantemente em palavras como assassino, pular do telhado. Poderia ser que eu estou namorando um demônio? Então, esses últimos 2 anos da minha vida foram uma mentira. Karma nunca esperou que ele fosse ainda mais frágil do que ela imaginava. Ou talvez seja assim que as pessoas normais deveriam reagir após descobrir a verdade. Então, meu plano NTR foi um sucesso ou fracasso? Afinal, nunca consegui seduzi-lo com sucesso? Se isso for julgado como um fracasso, com certeza serei zombada pelo chefe Bake. Então não posso deixá-lo sozinho agora. Preciso encontrar uma maneira de seduzi-lo com sucesso hoje. Olhando para esse namorado completamente retraído, Karma ficou angustiada. Como exatamente posso seduzir um namorado que foi forçado a ter o coração partido? Para um menino tão inocente, táticas superficiais provavelmente apenas sairiam pela culatra. Enquanto Karma pensava em uma estratégia, o pequeno namorado finalmente falou. Você está satisfeito agora? Vendo-me sofrer, você está feliz, não é? Olhando para essa pessoa de coração partido à sua frente, Karma ficou momentaneamente sem palavras. Mas no segundo seguinte, Karma colocou sua jaqueta sobre os ombros dele. O pequeno namorado imediatamente parou de chorar, virando-se para olhar para Karma, que estava sem expressão. Então Karma sentou-se ao lado dele. Minha meia-irmã tirou a própria vida no terraço. Embora eu não seja da família dela de verdade, eu não posso deixar uma pessoa triste sozinha no terraço agora. Sinto muito por ter te envolvido no meu plano de vingança, mas mesmo que eu não tivesse te procurado, você ainda teria se machucado. Quero que você saiba que não tenho nenhuma má intenção em relação a você, mas ainda sinto que devo assumir a responsabilidade pela sua tristeza. Então, quero contar uma das minhas histórias a você. Talvez isso possa te fazer sentir um pouco melhor. Na verdade, tive uma infância muito feliz. Naquela época, eu tinha um pai biológico muito gentil.
O amor dele por mim não era menor do que o do meu atual padrasto, mas eu nunca esperei que ele fosse, na verdade, um cientista militar norte-coreano. Certa vez, quando o novo medicamento do laboratório precisava de cobaias e ele descobriu que eu era o mais adequado, ele não hesitou em me empurrar para a mesa de experimentos. Para obter reconhecimento de seus superiores, ele poderia sacrificar até sua própria filha. Várias drogas experimentais foram injetadas em minhas veias de 10 anos de idade. Aquele período foi como viver no inferno. Eu suportei 3 anos com uma força de vontade entorpecida. Até agora, se eu fechar o punho por 10 segundos, cicatrizes pretas como veias aparecem nas costas da minha mão. O pequeno namorado olhou para ela em choque. Comparado à sua própria pequena experiência, era como brincadeira de criança. Karma sorriu amargamente. Você não me odiava há pouco tempo. Como é que agora está se solidarizando comigo? Você é realmente uma boa pessoa. O rostinho do namorado ficou vermelho de vergonha. De qualquer forma, o que quero te dizer é que também já passei por esse tipo de traição. Quando soube que o pai que sempre respeitei não passava de uma fachada, pensei que minha vida terminaria assim. Mas, inesperadamente, por acaso, escapei para a Coreia do Sul e até conheci meu querido padrasto. Graças a ele, agora posso beber milkshakes de chocolate sem nenhuma preocupação. O coração do pequeno namorado começou a bater forte novamente com um sorriso de Karma. E finalmente, o que quero dizer é, mesmo que o mundo que você conhece esteja desmoronando, enquanto você tiver coragem para seguir em frente, certamente será capaz de encontrar um mundo totalmente novo, como eu fiz. As palavras de Karma acertaram o coração do pequeno namorado como um martelo pesado. Ele parecia realmente começar a se mover em direção a outra fase da vida. Acho que o ditado "usar outra mulher para esquecer uma mulher" soa muito clichê, e eu originalmente planejei seduzir você para deixar o monitor louco. Mas vendo como você é inocente, eu realmente não consigo fazer isso. Espero que você possa encontrar uma garota melhor do que a monitora. Assim que Karma estava prestes a sair, o namoradinho de repente chamou por ela. Isso era na verdade apenas outra parte do plano de Karma. A maneira mais eficaz de lidar com garotinhos inocentes é jogar a carta da simpatia. Karma se virou e perguntou a ele: há mais alguma coisa? Mas ela não esperava que o pequeno namorado dissesse: sério, você ainda não me compensou pelo meu telefone? Você acha que uma jaqueta de uniforme escolar pode cobrir o custo de um telefone? Você claramente prometeu me compensar com o modelo mais recente de telefone. Então precisamos ir ao shopping agora, porque há muitos lugares de encontro lá. Você não disse para usar outra mulher para esquecer uma mulher, então vou usar você para superar a dor do coração partido. Então você deve me usar para se vingar até o fim. Karma ficou surpresa por um momento, então seus lábios se curvaram ligeiramente. Então vamos sair agora. Olhando para o modelo de celular mais recente que Karma comprou para ele, o coração do pequeno namorado estava prestes a derreter. Karma perguntou a ele: você está tão feliz assim? Já que eu compensei o celular, vamos começar oficialmente nosso encontro agora. Onde você quer começar as compras? Eu realmente decidi sobre o destino final, mas antes disso vou deixar o resto com você. O namoradinho sorriu feliz. Então, siga-me com confiança. Número dos... Eu garanto que você terá um dia satisfatório de encontros. Dentro de um restaurante, olhando para a comida lindamente servida, Karma estava radiante. O que a deixou ainda mais feliz foi que o namorado atencioso tirou fotos para ela. Após o jantar, os dois foram ao karaokê para cantar. Karma cantou com grande paixão, e a julgar pela expressão do namorado, seu talento para cantar não era nada mal. Até o sistema de pontuação deu a ela 100 pontos. O pequeno namorado bateu palmas animadamente. O próximo lugar era o que todo casal deve visitar, a cabine de fotos simbolizando a juventude. Os dois posaram em várias posições, ficando mais próximos e íntimos. Depois foram ao parque de diversões. Mas quando tocava a mesa de som de discoteca, a equipe ficou brincalhona, aumentando a potência ao máximo, fazendo com que Karma decolasse no ar no local, pairando por 2 segundos e meio, finalmente pousando precisamente no pequeno namorado, quase não conseguindo se conter. No segundo seguinte, Karma virou para olhar para ele, mostrando uma expressão incrivelmente fofa. O pequeno namorado se apaixonou completamente. Mas, funcionário, você deveria olhar para trás e ver o que está voando lá. O encontro que durou o dia todo estava quase no fim, e Karma ainda queria mais. Já está na hora. Vamos ao local do último encontro. O pequeno namorado ficou imediatamente cheio de expectativa, mas Karma apenas sorriu sem dizer nada, porque a seguir, o show principal estava prestes a começar. Neste momento, em um certo cursinho, o professor estava explicando problemas com muita energia, mas a monitora não conseguia ouvir nada, apenas porque seu namoradinho ainda não tinha respondido suas mensagens. Será que algo aconteceu com ele? No momento em que ela estava distraída, a professora de repente chamou seu nome, perguntando se ela tinha começado a relaxar depois de conseguir o primeiro lugar no simulado. Embora quisesse retrucar, ela também sabia que a professora estava certa e precisava ajustar rapidamente seu ritmo de estudos caótico. Nesse momento, ela recebeu uma mensagem de texto. Ela pensou animadamente que era do seu namoradinho, mas quando abriu, ficou pasma. Era na verdade de Karma, e dizia para ela olhar imediatamente pela janela. Ela se virou apressadamente em choque e de fato viu a figura de Karma acenando e cumprimentando-a. Caramba, estou sob muito estresse e alucinando? Antes que pudesse se recuperar, o namoradinho também apareceu ao lado de Karma. A monitora imediatamente arregalou os olhos, levantando-se de choque e tremendo por inteiro. O professor e os colegas também ficaram confusos. Seguindo seu olhar, eles viram Karma e o namoradinho se olhando profundamente. No segundo seguinte, eles se beijaram. Os colegas desinformados apenas acharam a cena muito romântica, enquanto o monitor estava à beira do colapso. O que foi ainda mais devastador foi que um colega atrás dela sussurrou em admiração. Eles parecem tão perfeitos juntos como um drama de ídolo. Neste momento, o rosto de Karma estava ligeiramente vermelho. Eu não esperava que você, um garoto tão inocente, fosse tão agressivo.
Muito bem, agora é a minha vez de atacar. O pequeno namorado deitado no chão virou-se para olhar e percebeu que estava na beira da plataforma, sentindo-se instantaneamente tonto de medo. Mas Karma disse-lhe para não ter medo. Você já ouviu falar do efeito da ponte suspensa? Não é porque você está em um lugar alto que seu coração acelera, mas porque estou olhando para você de cima. Depois de dizer isso, Karma o beijou diretamente. A cena era romanticamente onírica. O monitor finalmente não pôde deixar de gritar. Os colegas estavam todos confusos sobre o que estava errado com ela, mas então o telefone dela tocou. Foi na verdade o pequeno namorado ligando. Ela atendeu com um último fio de esperança, mas o que veio não foi uma conversa, e sim o som de beijos. Então Karma finalmente falou. Então é assim que o beijo maravilhoso é sentido. Ele é meu agora, monitor. O plano NTR de Karma foi perfeitamente concluído. Olhando para o monitor completamente destruído, Karma sorriu e disse: devemos ir agora. As pernas bem desenvolvidas do monitor não vão demorar para nos alcançar. Dizendo isso, Karma pegou a mão do pequeno namorado. Vamos escapar rapidamente. O rosto do pequeno namorado ficou vermelho, e quando o monitor chegou atrasado, o telhado já estava vazio. Ela estava tão zangada que quase quebrou os molares de raiva. Seus dois malditos bastardos vão matar vocês dois. Os dois observaram o monitor louco silenciosamente de baixo. O pequeno namorado ficou ainda mais chocado. Os humanos conseguem fazer sons assim? Isso é mais parecido com os sons estranhos que animais antigos como os pterodátilos fariam. Ele jurou silenciosamente em seu coração que nunca deve deixá-la pegá-lo. Neste momento, Karma falou lentamente. Você acha que nossa situação atual poderia ser chamada de fuga? O namorado pequeno corou novamente, esforçando-se para dizer a si mesmo em seu coração que Karma estava fazendo isso apenas para vingar sua irmã falecida. Mas o tremor em seu coração não podia enganá-lo. Então ele reuniu coragem e perguntou a Karma que tipo de homens ela gostava. Karma ficou perplexa por ele ter perguntado isso de repente. Porque eu quero te entender melhor. Vendo o quão sério ele estava, Karma refletiu por um momento. Se eu tivesse que dizer um tipo, talvez homens fortes. Neste momento, o presidente Lee tinha acabado de terminar seu treino diário. Ele perguntou ao chefe Baek se ele sabia por que estava tão ocupado, mas ainda assim arranjava tempo para se exercitar todos os dias. Vendo a expressão confusa do chefe Baek, o presidente Lee disse calmamente, porque o exercício deixa meus sentidos mais claros. O movimento muscular promove a secreção do fator neurotrófico derivado do cérebro, fortalecendo as habilidades cognitivas, e aumenta o fluxo sanguíneo cerebral para melhorar o estado mental. Em outras palavras, desenvolvi esse hábito de exercícios para manter um estado mental claro para odiar aquelas mulheres. O chefe Baek ficou sem palavras por um momento. Não é essa a versão moderna de suportar dificuldades para fortalecer a determinação? O presidente Lee então perguntou ao chefe Baek como estava indo o plano NTR. Ele disse: foi executado com muito sucesso, especialmente o desempenho final de Karma e do pequeno namorado no telhado, que danificou severamente a psicologia do monitor. De acordo com informações da equipe de vigilância, o monitor causou uma cena no telhado por 15 minutos antes de ser preso pela segurança. A partir de agora, a equipe de vigilância informará a situação mais recente a cada 15 minutos. O presidente Lee ficou muito satisfeito. Apenas um pouco arrependido. Eu deveria ter te designado para proteger minha filha naquela época, mas o chefe Baek apenas abaixou a cabeça em silêncio. Naquela situação, provavelmente ninguém poderia tê-la protegido. Neste momento, o presidente Lee perguntou sobre a situação de Karma. Ela acabou de voltar de comer ramen na casa do namoradinho, dizendo que tem assuntos urgentes para relatar pessoalmente a você. Nesse caso, vamos partir imediatamente. Olhando para a mão levantada de Karma, o chefe Baek não pôde deixar de repreendê-la. Eu já te disse várias vezes, seu braço precisa de um gesso. Mesmo que sua capacidade de recuperação seja forte, não colocar um gesso fará com que ele rache ainda mais severamente. Vendo que Karma não estava ouvindo, o presidente Lee finalmente falou: cale-se e faça o que lhe foi dito. Só então Karma obedeceu. O chefe Baek estava tão zangado que quase desmaiou. Por que essa garota não me ouve? Nesse momento, o presidente Lee perguntou a ela o que queria relatar. O tom de Karma era sério. Hoje, ouvi uma conversa entre a menina de cabelo cacheado e o monitor. A partir disso, determinei que a morte da minha meia-irmã definitivamente não foi suicídio. O chefe Baek também ficou bastante chocado com a verdade dessa declaração. Embora eu ainda não possa julgar completamente sua autenticidade, gravei a conversa deles. Ao ouvir isso, o presidente Lee imediatamente se sentiu tonto. Felizmente, o Karma o pegou a tempo. Depois de se recuperar, o presidente Lee murmurou: na verdade, sempre tive esse sentimento. Pelo que entendo dela, ela nunca escolheria o suicídio. Karma o confortou gentilmente. Para animá-lo um pouco, posso usar a cozinha esta noite. O presidente Lee ficou atônito por um momento, depois assentiu, dizendo: é hora de começar a cobrar dívidas. Afinal, minha filha devia bastante comida ao monitor enquanto estava viva. Então, exijo que você alimente bem o monitor amanhã. Karma sorriu levemente. Então vou começar a preparar os ingredientes agora. Ao olhar para o estado trágico da filha do presidente Lee, os valentões riram muito felizes. O monitor até pegou os pauzinhos para contar as espirais de mosquito. Ao descobrir que o número não havia diminuído, ela concluiu audaciosamente que a nicotina realmente tem efeitos eméticos. Ryuna finalmente não pôde deixar de questionar o monitor. Que tipo de ato científico você está realizando? Você acha que pode conquistar algo intimidando os outros? O senso de superioridade por oprimir os outros pode melhorar sua vida? Você é apenas um covarde que não se atreve a enfrentar as pessoas contra quem realmente deveria lutar. Mesmo que eu esteja coberta de feridas, nunca me arrependi de lutar contra vocês que só intimidam os fracos. Se você realmente quer provar sua força, por que não tenta enfrentar seu pai? O monitor estava assustado e tremendo. Justo quando um chute feroz estava prestes a atingir a cabeça de Ryuna, ela de repente acordou. Ela demorou um pouco para se recuperar. Pensando com cuidado, ela realmente despejou toda a pressão de seu pai em Ryuna. Mas você também deve saber que eu não te matei.
Embora eu fique nervoso facilmente, sempre tomo cuidado para não ultrapassar limites, tentando evitar causar danos fatais a outra pessoa. E enquanto eu aliviava meu estresse, você também ganharia superioridade moral. Se ao menos pudesse ter terminado em uma situação de ganho mútuo para ambos, mas aquele demônio Chai Su-hyun arruinou tudo. Eu também fui forçado por ela no terraço naquele dia. Ninguém podia desobedecê-la, portanto sua morte não é minha culpa. Diga àquela irmã bastarda sua para parar de me importunar. Logo era a hora da escola. O monitor estava prestes a descer, mas sons aterrorizantes vinham de baixo. Para uma mulher como você, que se casou com riqueza e entrou na faculdade através de doações, isso seria motivo de orgulho. Então ele voltou sua atenção para o monitor. Quando você cometeu bullying escolar antes, eu planejava expulsá-la. Foi sua mãe quem me impediu de fazer isso. Quando eu te ensinei taekwondo, você não aspirava a se tornar profissional? Mas você usou o taekwondo para intimidar a classe?